Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Brother, sejam bem-vindos! Pode chegando, tá começando mais um Sua Brother Podcast. Um podcast onde eu, Renatinha Diniz, a sua brother, trago temas do universo masculino para inspirar, para informar, quebrar tabus, polemizar quando precisa, quando o assunto é relevante. Porque a minha intenção é que vocês tenham relacionamentos mais saudáveis com vocês mesmos e também com as mulheres, com as pessoas ao seu redor, com o mundo de uma maneira geral. Se você tá me assistindo pelo YouTube, você já pode se inscrever. Já deixa o seu like, que minha convidada de hoje é muito, muito, muito especial. Eu quero que você deixe nos comentários também qual ficha que caiu, o que você aprendeu disso lá no final, mas se você já gostou do tema, também já deixe seu comentário. Se você está me ouvindo através do Spotify ou da sua plataforma de áudio preferida, não esquece de seguir o nosso perfil, avalia também, bota as estrelinhas, que isso vai me ajudar pra caramba. E é isso, vamos nessa, porque tá começando mais um. Eu falei que a minha convidada ela é muito especial, porque eu acho que alguns de vocês que chegaram aqui depois... vocês vieram muito pela polêmica do Caio Castro, né? Muitos chegaram aqui por causa disso. Homem paga ou não paga a conta? Homem é obrigado ou não é obrigado a pagar a conta? E no meio dessa confusão toda, a gente também consegue colher muitas experiências, aprendizados e surpresas. E a minha convidada foi uma surpresa no meio dessa polêmica toda. A minha convidada é a Flávia Ramos, ela é socióloga, ela faz conteúdos de altíssimo valor para as mulheres nas suas redes sociais. E aí, durante a polêmica, ela foi e fez um vídeo extremamente assertivo, com o título Homem que paga a conta é gentil? Lá ela fez uma análise estrutural bem profunda, onde abordou pontos como a criança ferida, dependência emocional, dependência financeira, gentileza e relacionamento abusivo. Então ela é a primeira mulher convidada desse podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui, Flávia. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tô muito grata e honrada com esse convite. Eu acredito que a gente vai poder ter um papo muito gostoso para falar com esses homens que estão nos ouvindo e trazer esses pontos que são tão importantes, né? De olhar para a masculinidade deles, para o que é ser brother. E também eu acho que muito do que eles querem é entender o lado da mulher, né? Sim. E você faz esse trabalho com as mulheres, você ajuda nessa jornada da construção da mulher de alto valor. Uhum. Então acho que esse ponto vai ser muito importante. Como a gente se conectou através dessa polêmica toda do Caio, quando a gente pensa, nossa, polêmica até parece algo negativo, mas na verdade são assuntos relevantes que a gente precisa falar, né? Porque quando você falou no vídeo, quem acha que é um exagero ou que é mimimi, não, né? É porque Sim. a gente precisa falar sobre isso. Quando eu pensei em gravar o vídeo, normalmente eu sou uma pessoa que fuge um pouco de algumas polêmicas, mas outras eu faço questão de abraçar. Em especial quando tá ligado à ilusão de acreditar que tá vivendo num mundo cor-de-rosa. E hoje a gente está vivendo numa sociedade que acredita que esses temas, eles são bobos ou superficiais, onde questões importantes são vistas como mimimi, e quando na verdade mimimi é aquilo que não te dói, ou que você não tem consciência. Então, como o meu objetivo é trazer consciência para que você possa problematizar algo que vai ser visto como banal, como, por exemplo, pagar uma conta. É uma bobagem, né? É tão pequeno. E quando a gente olha profundamente para isso, a minha ideia era trazer para aquelas mulheres que estavam me assistindo, ser algo que tirasse elas da ilusão, trouxesse luz para a consciência, para que elas pudessem sim problematizar, para que elas pudessem... E uma grata surpresa que chegou até você. E aí esse vídeo tomou uma proporção inimaginável, assim. Eu não tinha noção de que ele ia tomar esse caminho. E isso aconteceu porque foi um posicionamento extremamente assertivo e ela falou que ela fez o vídeo para as mulheres. Mas muitos homens também se identificaram com a fala da Flávia. Inclusive, eu mandei o vídeo pro Caio. Eu, na verdade, recebi de um seguidor homem. Olha que engraçado. Na quinta-feira, bem cedinho. Renatinha, olha esse vídeo aqui. Acho que vai fazer sentido, porque o cara já... né, os meus brothers já entendem como eu penso e tal. A hora que eu assisti, eu falei, Caio, você precisa assistir esse vídeo também. E aí, foi engraçadíssimo, porque eu vi que ele ficou online, que ele provavelmente estava assistindo. Ele terminou de assistir, ele foi pro Instagram. Postou o link, postou o vídeo. Ele falou, cara, foda, assim, tipo, era isso, sabe? Então, fez muito sentido pra ele, até da maneira... Acho que você deu muita voz pra ele também,
Sabe? Sim. Tipo, na hora dele se posicionar e responder a tudo que tava acontecendo. Tipo, gente, tem esse outro ponto, tem esse outro lado, vamos olhar essas questões, né? Porque ele como homem, principalmente no movimento com muitas mulheres acreditando que sim deveria se pagar e que estavam vivendo mesmo numa ilusão de achar que era só um pagar conta, ele ia ser desmerecido certamente. Se ele tentasse se explicar, ia ficar muito pior, eu acredito. E iam falar, para de querer se explicar, macho pão duro. E aí quando eu venho com argumentos que são científicos, que são reais, que são pesquisas, eu consigo fazer com que mulheres que estavam disponíveis e dispostas a ouvir, desconstruir essa ideia. E eu digo disponível e disposta porque tiveram várias que me atacaram nesse momento, inclusive escrevendo no ouvir, mas já sei que tá cheio de bobagem, assim. Então você vê o quanto, infelizmente, as pessoas estão acostumadas a conteúdos de 15 segundos. Então, se você fala 15 segundos algo que a maioria quer ouvir, eles aplaudem. É o alimentar a ilusão. E quando você traz algo profundo, que chato, né? Falar de filosofia, falar de criança interior, que bobagem. E quando a gente traz o quanto uma criança ferida daquela mulher ou do homem vai ter a necessidade de que uma outra pessoa não a sustente, porque acho que foi a palavra usada que as pessoas se doeram tanto, né? Mas seja o grande protetor ou a grande protetora, substitui esse pai ou essa mãe, que traz muita confusão, porque a gente não está acostumado a olhar para isso como realmente uma problemática, né? É tudo uma bobagem. Vai lavar uma roupa, vai malhar, vai fazer... E não é. É muito mais profundo do que parece. Não, total. E aí a gente vê pelos comentários nas redes sociais e a gente percebe os relacionamentos hoje sem essa saúde, porque a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores antes. Podemos dizer que nós todos estamos feridos inconscientes. Sim, exatamente. Estamos feridos e inconscientes. O que eu digo, né? Nós somos seres espirituais que viemos aqui para esse planeta, e aí é o que eu acredito, evoluir enquanto seres. E uma grande evolução comum, um grande propósito comum, que não é um propósito relacionado a trabalho, mas sim a processo evolutivo, é evoluir através do amor. Só que as pessoas se iludem achando que o processo de desenvolvimento do amor é totalmente individual, ou que eu preciso de alguém para me preencher. O desenvolvimento do auto-amor é uma construção social. Eu vou aprender o que é autorrespeito, o que é auto-amor em sociedade, porque também somos seres sociais. E aí, quando eu me relaciono com outra pessoa, eu aprendo sobre quem eu sou, sobre o que eu estou disponível e disposta a dar, sobre qual é o conteúdo que eu já sei, que eu não sei. E aí, a minha experiência da minha infância diretamente ligada às minhas crenças de identidade na fase adulta, é o que eu acredito. Só que, infelizmente, as pessoas estão vivendo numa ilusão, feridas, e aí tem um livro que eu adoro, que se chama O que é o Amor. E ela fala, né, a autora, sobre o quanto a gente está vivendo numa sociedade cínica, que diz que não quer amar, que não quer viver relacionamentos, que estão vivendo relacionamentos superficiais, e que acabam numa ilusão, sem saber para onde está indo, ora, pegando as crenças e as ideias tradicionais, então do homem provedor, da família, do cara que tem que sustentar, da mulher que tem que ser submissa, todo com uma explicação religiosa e retrógrada num certo ponto, de que a submissão está sob a missão do homem, que a mulher é o corpo, e o homem é a cabeça, e sem o corpo. Enfim, é um discurso que foi construído para, de fato, te colocar ainda mais no lugar de ilusão e te tira desse lugar de fazer escolhas, sabe? E quando eu trago esse tema, não pode. A gente também aprendeu que o pai e mãe são perfeitos, zero defeitos. E chegar e falar e assumir, nossa, minha mãe, ela é controladora. E eu não quero ser essa pessoa. Nossa, a minha avó, ela ficou anos casada com meu avô. Na foto era tudo bonitinho, eu como neta achava lindo. Mas a minha avó, eu não conheci o meu avô, mas a minha avó foi uma mulher que teve 9 filhos. E antes dela falecer, numa conversa gostosa, eu perguntei, vó, você gostava de beijar na boca? Ela falou, eu nunca beijei na boca. Agora, ela teve 9 filhos. E ela nunca beijou na boca? Então, se a gente for ver, esses assuntos precisam ser trazidos. Porque essa crença da minha avó de talvez não precisar ter muito vínculo, de não precisar de muito carinho para se construir uma família, vai sendo passada. E automaticamente nós somos feridos. Ou com o que a gente vê, ou com o que a gente vive mesmo. Pais extremamente críticos,
que travam uma guerra contra os seus filhos, ou uma certa, eu preciso atender as minhas frustrações no meu filho. E aí quando você chega à vida adulta, você é inconsciente e ferido, inevitavelmente. Então, tá na hora da gente se desconstruir, sabe? E de realmente problematizar o que dizem que não precisa, mas que eu tô aqui pra levantar essa bandeira e falar que sim. Estamos aqui pra isso, né? Então a gente partindo do princípio que a gente tá aqui pra viver um processo evolutivo. Uhum. Trazendo autorresponsabilidade, entendendo que o outro não pode fazer isso por nós. Então tem que ser uma viagem muito mais profunda, muito mais interna pra gente se olhar. Porque se a gente não faz isso, a gente continua sendo ferido inconsciente, não passa isso pra consciência Uhum. e percebe que a gente tem feridas, sim, que vem, eu acho que, posso falar 80%, 90% dos nossos pais. Sim. Mas isso não necessariamente, porque às vezes a gente fala isso e fica difícil de algumas pessoas aceitarem, falar nossa, mas Mas tá meus pais falando são que maravilhosos. meu pai, minha mãe, eles me feriram, mas eles também foram vítimas. A gente vem aí de uma cadeia, de uma repetição de padrões de comportamento. Não foi por mal, eles simplesmente, eles reproduziram aquilo que eles aprenderam. É meio que a história do ovo da galinha, sabe, Rê? Quem veio primeiro, né? Quem veio primeiro, É isso. A nossa crença de identidade e o nosso ego, ele é formado por quatro elementos. Um deles é a família, por isso que a família não é nem 90, assim. É um pouco menos. Tá. A família é o grupo religioso que você fez parte e cultural que você fez parte, obviamente, também. A sua ancestralidade, então, alguma coisa ali relacionada à sua genética, que talvez você nem teve acesso, porque quando eu falo de família, você vai falar assim, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O grupo, né, que era a sociedade que eu falei, e a gente tem um quarto, que é algo que é muito do inconsciente e que talvez a gente não vai ter acesso, que inclusive é um papo para um outro momento para quem acredita mais em espiritualidade. Gosto disso. Que é essa questão de outras existências, do arcaico, sabe? Mas para quem não acredita, a gente fica então na família, na cultura e naquilo que se a gente pode chamar de grau genético. Tá. Então, e aí, partindo desse ponto, que a gente traz isso dos nossos pais, a gente pode considerar que todos temos algo a resolver. Todos. E a evoluir. Então, brother, presta atenção. Se você não olhar para essas feridas, que é o que a Flávia propõe através dos conteúdos dela para as mulheres, você vai estar sempre se envolvendo, se relacionando, projetando e buscando a parte que te falta. Querendo curar essa ferida, mas projetando isso na outra pessoa. E hoje, assim, é o que a gente mais vê. Eu acho que tem pessoas despertando, que estão buscando esses relacionamentos saudáveis, né? Que estão buscando se relacionar de uma forma mais saudável, mas ainda pessoas muito inconscientes, projetando no outro, querendo que o outro resolva. Muito. Com essas São feridas. 5, né? As principais feridas emocionais. Porque quando a gente fala assim de ferida emocional, as pessoas vão ficar, não, mas o que é isso de ferida emocional? Então, o que é isso de criança interior, de relações familiares? As feridas emocionais, elas são causadas principalmente ali dos nossos 0 aos 7 anos de idade. Com tudo que a gente experimenta, como eu falei, culturalmente, então, na sua escola, no grupo religioso que você fez parte, nos amiguinhos da rua, como os seus pais. Que, às vezes, os seus parentes próximos são os primeiros haters, assim, que você tem. Que é aquela pessoa que vai falar do seu cabelo, que, puxa... Vai criticar. A Rena nasceu com cabelo igual o da mãe, veio ser igual o da tia. E aí, esse cara... que veio também, já que você fala mais com homens, né? Que veio com essa carga de ser um menininho. Então, de ter que ter comportamentos que previamente falaram que ele tinha que ter. Só que ele era uma criança. E uma criança que gostava de explorar. E que talvez era uma criança que um dia viu uma saia da irmã e resolveu achar aquilo legal. Eu já tive o meu filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho um menino e uma menina. E ele é mais velho, e aí quando a minha filha chega, as coisas são mais coloridas. E aí, de repente, eu tô vendo ele quietinho lá, pegando o esmalte que eu passava na minha unha e que ela tava passando na dela e botando na dele. Se eu fosse uma mulher despreparada, uma mãe inconsciente, com feridas emocionais, que tivesse pensamentos retrógrados, eu ia falar, pelo amor de Deus, eu posso não incentivá-lo, se assim eu acredito. Mas eu posso mostrá-lo alguma outra coisa que seja interessante? Posso. Mas então foram essas experiências dessa primeira infância que vem trazendo. E aí as principais feridas são a ferida da rejeição, que normalmente é causada pelo cuidador do mesmo sexo, no caso dos homens com o pai, no caso das mulheres com a mãe. Ferida do abandono, que aí é do progenitor do sexo oposto. Então é importante ter essa consciência. Ferida do abandono pode vir de um pai que estava muito presente,
mas que não estava emocionalmente presente. É por isso que as pessoas confundem. Porque elas acham que as feridas emocionais são com pais que foram terríveis, assim. Aqueles pais que te agrediram fisicamente, ou que te xingaram, Abusaram. ou que te abusaram. E não é isso. Tem pessoas feridas que tiveram pais superprotetores, mas que não deram autonomia. Protegeram demais, né? Que não deram. E aí você vai achar que você não é bom o bastante. Que você não pode. Aí são pessoas que na vida adulta ficam procrastinadores, que dentro do relacionamento não são confiantes, porque tudo se fazia pra eles. Então, tomar água num copo de vidro ou numa louça, ele não podia, porque ele podia quebrar. Então, meu filho, toma esse aqui de plástico pra você não se machucar. E aí você vai levando isso pra sua vida e você vai trazendo pros seus relacionamentos essa baixa autoconfiança, sabe? E aí você não atende às suas necessidades. Aí a gente tem a ferida da injustiça, que você pode ter se sentido injustiçado em algum momento. Chegou um irmão e você não esperava que ele fosse chegar. E aí aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha era o bibelô da família. Você se sente traído, ferida da traição, ferida da humilhação. Tava lá todo bonitinho, apareceu todo sujo no dia do aniversário. Chegaram e falaram assim, nossa, mas esse menino fica imundo na frente de todo mundo. E aí aquele menino acha que não pode fazer ninguém passar vergonha. Então, as suas crenças de identidade, a forma como você lida com o mundo, nas suas relações, elas são construídas ali. Nos relacionamentos que você teve, quando pequeno, porque você nasceu sem saber seu valor. Infelizmente. A gente nasceu autoconfiante, mas sem saber o nosso valor. E isso é muito importante, porque o nosso valor foi colocado na percepção do outro. É por isso que você falou e foi brilhante, porque como o seu alto valor foi construído através da percepção do outro, e normalmente pelas principais figuras que estavam ali com você, pais, enfim, na escola, nos amiguinhos, você chega na vida adulta acreditando que eu só tenho valor se o outro me aplaude. Então, os homens, eles só conseguem se enxergar realmente com valor se a mulher aplaudir. Então, é a história de achar que é metade de uma laranja, só que você é uma laranja inteira, você é um ser inteiro. E que você tem que se curar para conseguir se relacionar com as outras pessoas melhor. Não precisa ser separado, entende? Eu não preciso me curar para me relacionar. Eu posso fazer as coisas juntos, senão eu estaria sozinha até hoje, não estaria casada. Até porque... Não estaria casada. Não, até porque, cara, é o que eu falo pra eles do meu jeitão. A vida não é a Disney. E se você acha que você vai casar, vai botar teu burro na sombra, você vai falar, pronto, tô feito, né? Virei o Alá. Não. Virei o alazão. Virou alazão. E tá tudo bem. E aí passou, entendeu? Não, brother, eu falo isso todo episódio. Vai continuar tendo os BOs, até o último respiro da nossa vida aqui, a gente vai estar aprendendo, tentando, errando, evoluindo. É isso. O negócio é não parar. E quando a gente entende que a gente vai ter frustrações, a gente vai ter desafios. Só que é o que a Flávia falou, a gente tá falando no offline. Não precisa ser na dor. Pode ser no amor. Se você buscar sempre evoluir, sempre olhar para as suas experiências e falar, puta, o que eu posso aprender com isso? Onde eu posso ser melhor? Qual que é o meu valor de verdade? Resgatar isso e falar, aqui eu posso ser melhor. E você fazer esse caminho por você, dificilmente a vida vai te bater. Dificilmente você vai ter experiências ruins. Só que aí, dentro de um relacionamento, a Flávia usa um termo que eu adoro. Os relacionamentos são? Laboratórios de aprendizado. Meu bem, laboratórios de aprendizado. Não, é a explicação perfeita. E eu falo muito que é espelho, né, Flá? Quando tá incomodando no outro, cara, investiga dentro de você. Por que tá pegando? Por que você não consegue compreender a atitude do outro, assim? A gente tem lado luz e lado sombra. Então, assim, por que tá incomodando? Vou te contar uma situação minha, assim, e aí bem pessoal, sabe? Uma das minhas feridas emocionais mais gritantes é a ferida da injustiça. Eu tive algumas experiências de me sentir injustiçada pelo meu pai quando eu era criança. Tirei uma nota baixa numa prova, meu pai me tirou de tudo que eu amava, assim, me tirou do balé, me tirou da turminha da escola. E aquela menina que estava sendo disciplinada pelo pai, que achou que era a melhor solução para eu poder conseguir estudar e tirar boas notas, se sentiu péssima. E meu pai fez a melhor escolha dentro do que ele sabia. É isso que é muito importante. Por isso que as pessoas não entendem. Elas acham que elas vão estar desonrando os pais. Eu honro e amo muito meu pai, mas eu sei que aquela escolha, que foi a melhor que ele podia fazer lá, não foi boa para mim. Eu preciso ter essa separação. Foi a melhor que ele podia, mas não foi boa pra mim. Foi aquilo que ele aprendeu, a maneira como ele aprendeu de educar. Então ela não cumpriu com uma coisa que ela deveria, eu vou e tiro tudo que ela gosta. Isso. Quantos de vocês aí, brother, não foram educados assim? Então já vai compartilhando esse conteúdo, porque acho que muita gente precisa, todo mundo precisa assistir. Muito. E eu me senti muito injustiçada. E ao longo da minha vida, eu sempre tinha inimigas ou inimigos.
pessoas que estavam me injustiçando na vida. Mania de perseguição, né, Flávia? Muito. E aí eu falo, nossa, parece que eu tô arrasando, e de repente vem alguém pra puxar meu tapete, vem alguém pra infernizar a vida. E eu passei um tempo sem sentir essa sensação de injustiça, até que eu encontrei o meu PhD da cura da minha injustiça. E não foi um relacionamento abusivo, não foi um relacionamento que terminou, é o meu marido. Ele é o meu PhD da injustiça. Porque quando eu me juntei com ele, eu vi aflorado em mim a sensação de estar sendo injustiçada a todo o momento. Não era minha adulta que se sentia assim. Era minha criança. Que olhava pra ele como pai. Eu comecei a olhar meus argumentos. O Ítalo vai brigar comigo, ele vai ser injusto comigo. Como assim? O meu marido vai brigar? Meu marido nunca brigou comigo. Mas na minha cabeça era, ele vai brigar comigo. Era minha criança que falava isso. E um dia eu tive um clique. Quando eu olhei pra ele e falei, caramba, eu tô vendo nele o meu pai. E como aquela menina que eu fui um dia prometeu pra mim mesma, assim, eu nunca mais vou ser injustiçada, eu já começava a elaborar situações assim, cara, não vai dar, eu não vou aguentar viver com o Ítalo. Não dá. Porque o Ítalo é ariano. E ele já me permitiu dividir com as pessoas, uma das feridas principais dele, que é a da traição. E quem tem ferida da traição quer controlar tudo. E olha que incrível eu poder conhecê-lo, saber das feridas dele, ele tá se desenvolvendo enquanto homem, eu tá me desenvolvendo, porque os dois precisam estar, não funciona. E a gente conseguir dialogar sobre isso, e aí eu consigo olhar pra menina que tava se sentindo mal, e olhar pro comportamento dele, às vezes controlador, e falar, cara, é o menino dele, que tem muito medo de ser traído, que tá querendo ser injusto comigo. Porque eu falava, gente, mas eu não tô fazendo nada pra ele querer me controlar. Às vezes eu pensava isso. Quando a gente começou ali no início do relacionamento, eu mexia meu cabelo e eu tava achando que eu tava olhando pra alguém, né? E aí o homem, Dudu. E eu me perguntava, nossa, o que é isso? Mas ele não discutia, não ficava pegando meu celular, não teve nada disso, mas ele falava assim, nossa, você tava olhando pra alguém? Aquela coisinha assim, eu não, só tava mexendo meu cabelo mesmo. Tenho miopia, astigmatismo, não enxergo as outras pessoas ao meu redor. E eu me sentia injustiçada e pensava, e aí eu comecei a olhar pra dentro e fui descobrindo as minhas próprias questões. E ele foi descobrindo as dele, né? Porque eu não sou curadora dele. Então ele foi se curando, se desenvolvendo e eu me desenvolvendo. Então é muito importante. Caraca! Olha, não, gente, que conteúdo de valor, assim. Que depoimento que você deu agora, que pode curar tantas pessoas que vão assistir esse vídeo, Flávia. É exatamente se você não encontra sobre isso. Não vai. Mas é exatamente sobre isso. Mais do que você perceber em você, é você conseguir identificar o que ele tinha também e como que vocês estavam conectados nisso, né? Sim. Porque de uma certa maneira, a criança dele que estava ferida estava alimentando a sua. Muito. Era uma codependência. E, brother, Era uma eu não sei se você tá preparado para essa conversa, mas a gente já preparou aqui falando um pouco antes. Espero que você já esteja mais maleável pro tapa. Todo mundo que vive um relacionamento está numa dinâmica como essa. Todo mundo. Todo mundo. Se o seu relacionamento ele não está saudável, se existe um desequilíbrio, não tem harmonia, é pra isso que vocês precisam olhar. Uhum. Entenda, de verdade, se você tá solteiro, é se trabalhar pra você entender que quando você entrar numa relação, você tem que estar consciente de como as coisas vão funcionar pra você ter esses sinais e perceber, putz, isso é meu? De onde tá vindo isso? Tá me incomodando, deixa eu investigar. É maravilhoso. Tem um exercício muito simples que todo mundo pode fazer agora. Você vai pegar uma folha de papel, vai escrever seu nome e vai colocar papai e mamãe. E aí você vai escrever o que você aprendeu sobre amor com seu pai, o que você aprendeu sobre amor com a sua mãe. E como foi esse receber? Ah, o amor do meu pai era porque ele pagava minhas contas. Ele não estava ali comigo. E o amor da minha mãe? Ah, era de muito cuidado. Então, é muito possível que você vai buscar uma mãe, mas a sua esposa não vai ser sua mãe. Seu namorado não vai ser sua mãe. Então tá na hora de você se dar aquilo que você tá querendo que outra pessoa te dê, né? Ou então, o que faltou ali? É muito legal fazer essa autoinvestigação. Eu chamo ela de autorregressão consciente. As pessoas ficam querendo fazer regressão, né? Mas aí eu falo que ela é uma autorregressão consciente. Você vai sentar e vai escrever tudo que você aprendeu sobre relacionamento. Então, como que seus pais se relacionavam? Como que eles se relacionavam com você? O que você acredita que você aprendeu com amor com a sua mãe, com o seu pai? E você vai sentar e vai olhar pra sua vida agora. E vai observar os seus relacionamentos anteriores. Porque não adianta. É aquilo que a gente estava conversando antes, de que, infelizmente, mas ainda bem que não é a maioria,
As pessoas, elas estão querendo fórmulas prontas, fórmulas mágicas, pode pilim-pim-pim. Que alguém chegue e fale assim, faça isso agora para mudar isso. E o ato de desenvolvimento e a construção de uma relação, ela requer tempo, ela é gradual, ela é progressiva e ela precisa que você esteja disposta, não só disponível. Porque disponível tem muita gente. A maioria das pessoas que estão aqui estão disponíveis, elas ligaram o computador, ligaram aqui na plataforma, estão nos ouvindo. Mas será que elas estão dispostas a dar esse passo, esse mergulho interior? De ter humildade. É humildade. As pessoas volta e meia me perguntam, né? Nossa, o que faz você e seu marido estarem juntos há tanto tempo e construírem a família que vocês têm? Nós temos humildade para saber que nós não sabemos tudo. Para olhar para a nossa família com muita honra, mas entender que o formato de relacionamento que eles tinham não é tanto o formato de relacionamento que a gente quer ter, que nós somos diferentes. E que bom, né? Que nós somos uma evolução de um Pokémon. E por isso temos mais força, temos novas formas de olhar o mundo, que aquele modelo... E aí a gente pode trazer a questão do Caio, já que a gente começou, já que eu tô aqui por isso, né? Da questão do pagar conta. Quantos discursos de pessoas, de coaches falando, eu vi muito isso, tá? Na pré-história, antigamente os homens, eles eram provedores das suas famílias. Ok, aí eu posso começar a trazer vários modelos do relacionamento de antigamente que eu acredito que essas mulheres estavam apoiando, falando, realmente, eu quero um homem de antigamente, vai dizer que não quer. Que são esses caras seus, que estão se desenvolvendo, que são os caras autênticos. Isso, e vou te falar uma coisa. Os meus brothers não querem uma mulher que não tem propósito, que não trabalha, que não corre atrás. Não. Eles não conseguem admirar uma mulher assim. Não. Eu não tô falando que a mãe, a dona de casa, não tem o seu valor. É um trabalho muito. Pra caramba Muito. Pesado. Muito. Eu tô falando daquela mulher que, tipo, não quer fazer nada, realmente. É que ela não vai na escolha. O que acontece, Rê? Esse discurso de homens ou de relacionamento de antigamente, ele é tão falho, ele é tão ilusório. Porque o relacionamento de antigamente, a mulher, por exemplo, ela era escolhida, né? E, na verdade, a família, ela foi uma construção política e social. Ela não era por amor. Sim. As pessoas se uniam para ter mais dinheiro. Então, você não vai querer um relacionamento de antigamente. O relacionamento de antigamente, a mulher ela não tinha direito ao desejo sexual. A mulher, ela tentava para ter filho, porque ela não tinha nem direito a usar anticoncepcional, camisinha, nada disso. Então, era o cara que ditava as regras. Você não vai querer um relacionamento de antigamente. Um relacionamento em que o cara chegava exausto, sei lá que horas da noite, e nunca batia um papo com você e só tava querendo a minha comida. Claro, teve um seriado que o cara falava assim, se deite que eu quero lhe usar. Você não vai querer um relacionamento de antigamente. Jamais. Não vai. E esses caras também não estão dispostos a ter um relacionamento com uma mulher que tá nesse lugar ainda de não fazer escolha. Porque o que acontece? A escolha de ser uma dona de casa, de ser mãe, é incrível. Mas desde que ela seja uma escolha consciente. Isso. Ela não seja uma escolha de esse é o meu único lugar possível de caber. Sabe? É o único lugar que eu posso ocupar. Nós podemos ocupar vários. É por isso que existe uma confusão gigantesca sobre o que é, por exemplo, o feminismo. Não é uma luta contra as mulheres que estão querendo viver o máximo da sua feminilidade. Não é isso. É uma luta por direitos iguais. E aí os homens, eles sofrem muito quando eles vivem numa sociedade extremamente machista. Porque eles sofrem, eles não podem ter sentimentos, eles não podem ter emoções, eles não podem escolher, inclusive. E essa mulher não pode. Então são duas pessoas vivendo numa ilusão, sem fazer suas escolhas, no lugar que querem. Então eu quero ficar em casa, eu quero continuar em casa, quero construir minha família, quero ter as minhas regras religiosas. Cara, isso é demais. É você que está escolhendo isso? Ótimo. O problema é quando você faz isso porque você acredita que é o único lugar que você pode caber. Ou que você se deixou ser colocada ali, né? Porque é que você acha que é o único lugar que você cabe. Você se deixou ficar nesse lugar, sabe? Então... E se abandona, né? Acaba se abandonando. Demais. Não olha, não escolhe. Essa história do machismo, bom, justamente eu tô aqui pra falar dessas... Eu não acredito só em uma masculinidade. E é por isso que essa que é imposta aos meninos desde pequeno, que é a masculinidade nociva, que bota eles exatamente nesse lugar. Homem não chora, homem não sofre. Homem não fala de sentimentos, isso é coisa de mulherzinha. Homem é forte 100% do tempo. Homem é a caixa dos homens, né? E, inclusive, eu vou deixar o link do vídeo da Flávia pra vocês aqui na descrição. E vou deixar o vídeo da caixa dos homens pra vocês assistirem e poderem entender também.
é desconstruir isso, mas não no sentido tipo, então esquece tudo que você aprendeu, isso não é ser homem. E não, é você repensar em todos esses pontos, brother. E ficar com a masculinidade que pode ser saudável. Qual é a masculinidade? Aquela que não destrói, aquela que constrói. É você ter a sua energia masculina ali, mas você vai estar em paz com o seu feminino, porque nós temos as duas energias dentro de nós. Então é você entender que vai ter momentos que, cara, a barra vai estar pesada. Sim. E você vai poder chorar. Você vai ter o seu momento frágil. Uhum. Mas aí você vai usar a sua energia masculina pra falar, então eu vou resolver. Eu tô aqui pra construir, pra resolver, pra tomar frente, pra ser dono de mim nesse sentido. Não ficar nesse lugar do sofrimento. É muito gostoso ter um homem que tem uma masculinidade curada, em harmonia. O meu marido é uma pessoa assim. Que ele consegue, ora, ser provedor, mas não é aquele que só prover financeiramente. Mas é aquele que consegue dar cuidado, que tem atenção, que ora ele vai trazer a força do masculino para solucionar problemas que eu não tô tão disposta assim em alguns momentos, por estar mais ali no emocional, talvez. Então é muito gostoso viver isso, em outros momentos ele se escuta. Então é uma dança dessa harmonia, dessa energia saudável. Eu brinco, né, porque ele conta, pra quem não sabe, o meu marido Conta aí. é o Ítalo Ventura, que fala de relacionamento para mulheres. E ele conta nas histórias dele, né, que ele já foi um cafajeste, mas antes de ser cafajeste ele era um romântico. Então ele viveu as várias etapas. Aliás, ele tá aqui nos bastidores, viu, brother? Já tá intimadíssimo a sentar neste sofá pra gente bater um papo. E aí ele vai contar melhor essa história, mas ele passou por todas as fases. Então foi o romântico que quebrou a cara, quem se identifica? Aí ele foi estudar sobre sedução, aí virou o cafajestão da parada. E aí me encontrou, não teve jeito, né? Que aí eu fiz aquela... né, maravilhosa, cheia de autenticidade. Ele olhou e falou, meu Deus, essa é a mulher de alto valor. Ela não vai querer um cafajeste. Ela não vai querer, não tem pra menos. E ainda dei umas negadas, assim, então fiz a sedutora. E aí ele caiu nas minhas armadilhas. As pessoas acham. Mas enfim, ele tem tudo isso. Ele ainda tem o romântico que ele foi. E ele tem o cafajeste, só que aí é comigo, né? Então isso é muito bom. É na medida, na né, medida. Flávia? É a harmonia, brother, é o que eu falo. Em alguns momentos, ele vai trabalhar a energia feminina dele, até porque ele fala com mulheres, né? Mas eu tenho, por exemplo, um brother na minha turma, que ele é médico. Não, maravilhoso. Então, em algum momento, ele vai ter que ter esse lado feminino ali, pra ser mais acolhedor, pra fazer o movimento da escuta. E quando ele trabalha a energia masculina, ele tá lá como homem, figura masculina mesmo, do cafajeste, exatamente, pra despertar a sedução, o lado erótico, pra deixar essa relação acesa. Então, é só equilibrar. Agora, você chegou num ponto que você passou, eu deixei, mas eu quero voltar pra gente puxar. A questão de ser o provedor. Uhum. Vamos entender, e eu quero que você passe isso pros meus brothers, o que de fato uma mulher de valor espera de um cara. Perfeito. A mulher, ela espera segurança? A mulher, ela ainda quer um cara provedor? Que tipo de provedor é esse? Que você falou, não é só provedor financeiramente. Então, me explica o que você sente do feedback das mulheres. Tá. O que a mulher de alto valor, ela tá querendo? Tá. A de alto valor, ela tá querendo um homem saudável, que vai trazer segurança, mas não é essa segurança paterna. É essa que é a grande questão. Não é seu papaizinho que vai estar ali pra te buscar na hora do seu trabalho, mas é aquela pessoa que vai estar ali disponível pra trazer tranquilidade quando você chegar em casa, sem grandes cobranças. É aquela pessoa que vai ser escuta, é aquela pessoa que vai tomar decisões, sabe? É aquele que quando você estiver num dia do namoro, não vai ser só ela que vai lembrar que vocês estão no dia de namoro. Ele vai tomar a ação de pedir um jantar, sabe? Não necessariamente pagar apenas ele sozinho o jantar, mas ele vai ter um movimento de convite, de estar ali com você. É aquele cara que vai fazer você se sentir desejada. Eu acredito muito que essa mulher de alto valor, ela tá buscando um parceiro de vida pra compartilhar as suas dores, as suas frustrações, as suas felicidades. E também, claro, alguém que ela possa confiar a ponto de trazer a sua vulnerabilidade sem ser julgada. Aí você vai falar, mas então querendo uma amiga, né? Aí é por isso que há a grande diferença de que o relacionamento amoroso, ele tem a parte sexual, que é inegável. Sabe? E que tem que continuar existindo. E que tem que continuar existindo. Porque duas pessoas que são muito legais, que se adoram, que conseguem compartilhar, eles são amigos e amigas. Então, o cara que entra na friend zone é aquele que não demonstra um interesse
além Sexual mesmo, né? Do- Uma intenção sexual mesmo. E aí elas querem. Recebo muitas mulheres que falam isso. Que esses que estão buscando desenvolvimento, então isso é importante para os seus brothers. Fala já pra câmera ali direto, Brother. manda o recado. Não, as mulheres elas gostam da energia sexual. Não é pra você ser aquele, vamos lá, né? Enfim, eu tava ouvindo... Não é o umas- vulgar. Não é. Não é o cara que vai pedir nudes, né? Pelo amor de Deus, vocês, meus brothers, jamais pelo fariam amor de isso, Deus, gente. né? Não é aquele cara que vai pedir nudes. Mas é aquele cara que vai, não sei, ir de um jeito que você olha e você vai falar, tá querendo alguma coisa. Os meus interessante. brothers, dentro do método Raiz Quadrada, tem algumas dicas, mas uma delas é, pô, você tá no encontro, você quer demonstrar? Toque no pulso. É isso aí. Você tá mais perto, diminuir a distância, o olhar. É isso. Eu acho que aquele cara que para e ele... Aquele carinho no pescoço ali, aquela palavrinha no meio do... Pô, você tá ali, já diminui a distância, vai se aproximando. Aquele cara também, Flávia, isso sempre mexeu assim comigo. Eu vejo mulheres que também se sentem atraídas nessa situação. A gente gosta de falar. Então, o cara que para, que escuta. É maravilhoso, sedutor. Aquele cara que escuta, mas ele tá olhando no fundo dos olhos, tipo, estou prestando atenção em você. E ao mesmo tempo, através do olhar, ele consegue passar um charme, tipo, reagir ao que a mulher tá falando. É só uma pitadinha aí, algumas coisas pra vocês. Então precisa demonstrar essa energia sexual, entendeu? Porque senão a mulher não vai entender. Não. E aí você vai ficar ali de brother, friendzone. amigão, exatamente. Vai ficar. Beleza. Vai ficar. O que você considera e como que você trabalha na jornada de uma mulher de alto valor? Como que ela se transforma? Quais qualidades ela tem? Eu te falo isso Uhum. porque os brothers falam, eu quero uma mulher de alto valor. Uhum. Como ele faz pra identificar? Eu explico de uma maneira, mas eu quero que você traga a sua explicação aqui. Tá. Quais são os pontos principais? Tá. Eu falo que a gente tem 3 necessidades da alma. Uma delas é ser vista, ouvida e expressar o seu eu autêntico. Uma mulher de alto valor, ela sabe qual é o seu real valor porque ela se vê, ela se escuta e ela é autêntica. Ela se coloca no início da fila de prioridades dela, o que não quer dizer que ela vai excluir você. Mas ela vai se colocar no final, no início da fila de prioridade. Ela vai ser o seu maior compromisso diariamente. Ela vai olhar para ela, mas ela também vai olhar para você. Porque percebe como é lindo? Eu falei no início, né, que auto-amor é uma construção social. E o que isso quer dizer? Quando eu me amo, quando eu me respeito muito, eu falo, caramba, que gostoso eu me amar. Que gostoso eu me respeitar. Que gostoso eu conseguir saber quais são os meus limites. Então eu vou dar limite pro outro. Eu vou olhar pro outro. E aí essas necessidades que eu me atendo, eu consigo fazer com que o outro tenha. Então eu vou ver o outro, vou ouvir o outro e vou deixar que o outro se expresse de forma autêntica. E quando alguém chegar próximo a mim, eu também vou querer alguém que me escute, que me veja e que me permita viver o meu eu mais autêntico. Que é esse que a gente já foi. Antes dos haters, antes das feridas emocionais, a gente já foi. Que era aquela criança que caía e levantava. Que não tava nem aí, se riam dela. Mas foi algo tão forçadamente colocado de que você não é boa bastante, você não pode falhar, você não pode se sujar, ou então eu vou te super proteger, que você foi criando uma identidade ilusória através do externo e aí você chega ali. Então uma mulher de alto valor é aquela que consegue se ver, se ouvir e expressar o seu eu autêntico. Ela consegue perceber que Marília Mendonça falou, né, acho que foi uma das últimas falas dela, assim, que é aquela que você vai perceber que ela quer você, mas que ela não precisa de você. Isso é altamente sedutor. Eu acredito que, inclusive, foi o que me fez ter o meu relacionamento de alto valor hoje. Porque o jogo não tá ganho até hoje. Estamos juntos, vão fazer 8 anos. O jogo não tá ganho até hoje, a gente tem consciência disso. Não tá ganho porque eu sei que a gente precisa alimentar aquela relação sempre. Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu me vejo, eu atendo às minhas próprias necessidades como uma mulher de alto valor. Então, eu tenho uma linguagem do amor, que também é algo muito interessante de falar. Muito Interessante. muito. A minha linguagem do amor é toque físico. E antes de saber disso, antes de ter autoconhecimento, eu era uma mendiga de massagens, mesmo. Então, meu marido podia chegar cansadíssimo, assim, do trabalho. 1 hora eu ia pegar meu pé, ia entregar pra ele, ia falar, faz uma massagem no meu pé. E ele olhava pra mim e falava, não tô acreditando que ela tá pedindo uma massagem. Eu acabei de sair de um monte de mentoria. E aí eu me sentia super mal, injustiçada. Meu Deus, ele tem tempo pra todo mundo, menos pra fazer uma massagem no meu pé. E eu percebi que eu podia atender essa necessidade. Fazendo o quê? Criando dinheiro para fazer massagem 1 vez na semana. Então, eu atendo essa minha linguagem do amor sozinha, mas eu não quero dizer
porque eu não quero que ele faça. Só que agora já não é mais com a energia de dependente, por favor, se você não fizer, eu não me amo, eu não vou... E aí eu peço, aí eu falo, aí ele fala, você não fez massagem essa semana não? Eu falei, fiz, mas eu quero meu marido me tocando, porque a gente me pergunta assim, pô, não fez massagem essa semana? Eu falei, então... Então, eu entendo essa mulher de alto valor, que é o que ele trabalha muito mais, porque eu acabo olhando muito pra essa criança ferida, é o caminho anterior a ela chegar a esse estado, é esse olhar para suas feridas e é esse se colocar como seu maior compromisso, que foi algo que eu fiz muito. Depois que eu fui mãe, então a gente tem crenças, né, de que os filhos vêm em primeiro lugar. Essa é uma crença gigantesca e que eu tive que desconstruir muito, porque eu me sentia muito mal quando eu firmava aquele meu compromisso comigo. Todos os dias de manhã eu acordo, me coloco disponível a acordar antes de todos para me olhar no espelho. E não é me olhar no espelho fisicamente, não. É pra falar, caramba, você pode. Sabe esse delineado de gatinho? Eu tô todos os dias com ele. Todos os dias. Todos os dias. Com roupa de academia, na praia, tô com qualquer ele. lugar. E eu não tô com ele porque eu acho bonito ou porque eu quero estar com um delineado de gatinho. Essa história é muito legal pros caras perceberem o que eles nunca conseguiram fazer ou o que eles tanto se criticam, e as mulheres também. Eu, por muito tempo da minha vida, fui chamada de descoordenada. Aí, ferida da injustiça e tal, não sei o quê. Eu achava lindo aquelas mulheres de delineado de gatinho. E eu achava que eu nunca ia conseguir fazer, a não ser que eu pagasse uma maquiadora pra fazer em mim. Eles estão tortos, se você olhar bem. Tem um menor que o outro. Mas é um exercício diário de falar pra mim mesma que eu posso aprender uma nova habilidade. Um dia eu comprei uma caneta e falei, eu vou aprender a fazer isso. Percebe como é algo sutil, Simples. que parece superficial, Simples. que parece ser bobo, mas a profundidade que tem esse movimento na minha vida, quando eu comecei a fazer, era uma loucura, gente. Eu tenho fotos, assim, dele pequenininho, depois eu aumentando, tendo coragem de aumentar, dele muito torto, e eu falando pra mim. E enquanto eu faço, eu falo pra mim. Eu sou capaz de aprender algo novo. Você percebe que isso me faz olhar para o meu relacionamento, por exemplo, e falar, eu sou capaz de mudar o padrão que eu tinha aprendido sobre casamento. Minha mãe sempre foi muito controladora. Então, o meu perfil de mulher, de esposa, era automaticamente reproduzir. Mesmo que eu falasse que eu não queria. E eu acho que muitas mulheres adotam isso um pouco, né? Porque, Muito. principalmente da nossa geração, assim, que vieram com essa força do tipo, bom, então os tempos mudaram. Os homens não vão me dominar. E você não depende deles mais. Então a gente foi muito pra esse polo Foi. da energia masculina, eu Foi. acho. Dessa coisa do tipo, medo de ser controlada, então deixa que eu controlo antes. Né? Então a gente entra muito nesse mood. Tanto é que as brincadeiras dos casamentos são essas, né? Minha mulher manda em tudo. É a mulher que manda, né? Essas piadinhas. E que por um lado, assim, vamos olhar pra isso, porque realmente importante. temos uma disfunção aí, né? Muito, muito grande. E aí você olha e falou, vou mudar esse padrão. Eu também tive esse padrão. Flá, Foi. também. E é uma coisa, é diário. É o tempo todo. Até o tempo hoje, se deixar, às vezes ele fala, oi mãe. Aí eu, opa, eu volto. E eu também falo assim, opa, não sou, sabe, não sou sua família. Ele fala também, não sou. Porque se a gente deixar, a gente vai repetindo o padrão, porque ele é inconsciente. É o caminho conhecido. É por isso que, pra mim, é muito óbvio falar disso, mas eu sei que não é pra maioria das pessoas. Pra muita gente. Pra muita gente é, pra muita gente não é. Porque existe essa ideia da honra dos pais lá no pedestal. E a gente não tá aqui pra colocá-los agora na cruz. Não é isso. Não Mas mesmo. é pra olhá-los como seres imperfeitos que vivenciaram e experimentaram as relações deles, da forma deles, mas que agora eu posso escolher construir algo novo. Porque foi o que você falou, né? Lá na Revolução Industrial, as mulheres tiveram que entrar no mundo dos trabalhos, então no mundo externo, né? Elas faziam parte do privado, foram pro público. Só que o mundo público não estava esperando por elas. Então você vai chegar no mercado de trabalho e o mercado de trabalho não tá te esperando. E aí você tem que fazer tudo para ser respeitada. E até hoje, as mulheres, elas precisam fazer muito para serem respeitadas pelos homens. E aí quando ela chega naquele lugar que não estava preparado para ela, ela começa a se masculinizar. E aí eu acho que é essa que é a questão que as pessoas criticam tanto hoje. De mulheres que estão extremamente rígidas, que estão feridas e que falam, cara, não vou deixar ninguém subir. Você falou nos bastidores, né, que você escutou que nenhum homem podia te dominar, que a única coisa que você precisava mesmo Homem só vai contribuir com um mero espermatozoide quando você quiser ser mãe. Foi isso que eu ouvi. Era o que você ouvia, exatamente. E eu escutava do meu pai que se eu fosse depender de alguém, era pra ser dele. Que não era pra depender de mais ninguém. Que era pra ser Então eu fui criada pra ser uma mulher muito independente. E que se fosse pra depender de alguém,
no máximo que fosse ele, que era meu pai. Tá. Agora, outras pessoas não. Então, eu escutei desde pequena que eu tinha que passar para uma universidade pública, que eu tinha que estudar na melhor faculdade, que eu tinha que ter os melhores empregos, que eu tinha que fazer concurso público. Por quê? Porque essa foi a história do meu pai. Meu pai conseguiu crescer financeiramente porque ele passou no concurso. Mas essa não é a minha história. A minha mãe, ela conseguiu trazer um equilíbrio familiar, uma harmonia familiar, ali comigo, com meu irmão, meu pai trabalhando super, porque ela teve que ser forte, meu pai embarcava, então ela tinha que estar ali, né, tendo as duas energias durante 15 dias, enquanto meu pai estava embarcado, ela precisava ser mãe, a energia acolhedora, e ao mesmo tempo resolver e solucionar problemas. Só que a gente teve a ida para outro polo, das mulheres que falaram, cara, não vou ser submissa. Peraí, que eu preciso ser respeitada. E aí você começa a ficar muito rígida, e você não consegue ter fluidez. Porque a questão não é essa polarização, a questão é encontrar harmonia dentro de você. Ora você vai ser essa energia feminina, ora não. Mas o que a gente aprendeu não é isso. Então a gente vai pro caminho conhecido. Caminho conhecido, quando a gente tá inconsciente, só querendo. Eu só quero ter uma namorada, eu só quero ter um namorado. Eu sei que não é só, eu sei que esse é um desejo de todos nós, né? Seria muito cinismo falar que a gente não quer ter parceiros ou ter alguém pra partilhar a vida, pra transbordar a vida. O problema é quando a única meta da sua vida é essa, e você não sabe fazer diferente, porque você vai seguir aqueles caminhos que foram aprendidos, que é o que sua mãe fez, que é o que seu pai fez, que é como você recebeu amor, é como você recebeu atenção. E você acha que as outras pessoas precisam receber dessa forma. E Flávia, existe alguma dor ou algumas dores principais que as mulheres te trazem? Tipo, tá difícil de me relacionar com um homem por causa disso. Ainda é a questão de ser subjugada. Da mulher que se veste de certa forma, ela não tem valor. Ontem, inclusive, eu estava nas minhas redes sociais fazendo uma pergunta, trazendo questionamentos, né? Eu gosto de trazer alguns questionamentos para bagunçar tudo dentro. Tanto que eu acredito que essas questões vão estar bagunçando um pouco tudo aí dentro. E eu estava perguntando para elas se elas sabiam a história do sorrisinho na boca. Por que as mulheres, às vezes, elas colocam a mãozinha assim na boca? É porque, historicamente, nós mulheres não tínhamos lugar de fala, né? A gente não podia estar numa mesa. E se a gente estivesse numa mesa, a gente não podia falar. Reagir. Não, a gente não tinha opinião, né? A gente vai escutar. Se a gente for pegar São Tomás de Aquino, tem algumas frases aí boas daquelas falando que a mulher, ela é um homenzinho inacabado. E que é um homem que não deu certo. É o que alguns... Se a gente for procurar, investigar, a gente encontra algumas falas dessa forma. Então, elas vêm falar muito sobre o não poder se expressar de forma autêntica, porque elas são olhadas como vulgares ou como superficiais. Esse problema do homem não conseguir entender que a mulher, ela quer ser livre, mas que nem por isso ela não tá querendo viver um relacionamento amoroso. Que essa liberdade é uma liberdade de expressão, de ser autêntica. Não é uma liberdade de libertinagem, por exemplo, para sair com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, uma das grandes reclamações que eu recebo ultimamente é essa, assim, se eu sorrir para alguém, eu tô me oferecendo para essa pessoa, mas eu queria só ter uma conexão um pouco mais profunda com ela. Eu só queria que a gente pudesse falar sobre os nossos valores. E os homens não se abrem tanto. Essa é uma reclamação também. Nossa, e esse é maravilhoso pro seu público ouvir. Vai, brother. Pra você o recado. Eu vejo muitas mulheres reclamando da ausência de vulnerabilidade dos homens. Eu passei muito isso com o meu marido, né? Ele, pelas questões dele, de feridas da traição, de querer controlar tudo. Uma pessoa que tem ferida da traição, normalmente, ela não gosta de ser vulnerável, porque ela entende que se ela for vulnerável, vão saber os segredos dela e vão, né? Acabar com ela e vão traí-la de várias formas. Não só uma traição com outro homem, mas uma traição de te colocar no chão diante de uma fraqueza sua, expor algum tipo de fraqueza que você tenha. Então, o que elas reclamam muito é a ausência de vulnerabilidade dos homens, de trazer quando eles não estão bem, por exemplo, né? De chegar pra elas e falar que não estão bem. E só eles se afastando, sabe aquele silenciamento que fica uma incógnita, assim? Será que ele tá em silêncio porque ele não quer falar comigo? Ou ele tá em silêncio porque ele tá passando por alguma questão no trabalho dele? E talvez esse chegar e falar, nossa, eu passei por um problema no meu trabalho, nem quero te contar muito, porque, né, a energia masculina normalmente não quer ficar contando detalhes, tá tudo certo. Mas essa explicação, eu acho que elas reclamam muito de uma ausência de vulnerabilidade, de uma explicação de por quê? Mas por que você não tá querendo, né? Essa é uma reclamação comum. Então é esse não ser vista,
desse não aceitar essa autenticidade toda, e num outro ponto do homem não conseguir trazer essa vulnerabilidade deles, assim, de serem muito rígidos, e aí elas não entendem muito bem, será que ele tá querendo, será que ele não tá, qual é a dele aqui? Aí eu acho que a gente pode trazer 2 pontos. O primeiro deles tem os termos, né, na internet, ghosting, e uma série de questões do cara sumir. Pode ser quando já tá na relação, que o cara o cara se fecha e não quer abrir. E a mulher fala, nossa, eu não consigo acessar, eu sei que tá acontecendo alguma coisa, mas ele não quer falar comigo. Os meus brothers que já são fora da curva já estão abrindo a cabeça pra isso, entendendo que dá pra compartilhar, né, buscando a solução, pra você ter a parceria da pessoa te apoiando ali e falar, vamos junto, vamos passar por isso. Então, e tá tudo bem também se ele não quiser, assim. Mas aí ele pode falar de forma mais direta, assim, pô, eu não quero compartilhar, eu tô com uma dor aqui bem grande, assim. Mas esse sumiço que beira o infantil. E não é que beira, ele é infantil. Porque quando você era criança, o que você fazia quando você não gostava de alguma coisa? Você se escondia dentro do armário, você se escondia no seu quarto. Os meus filhos fazem isso. A minha filha, eu tenho uma filha pequenininha de 4 anos, e quando ela fica chateada comigo, ela vai pra debaixo do edredomzinho e se fecha no edredom. E é esse o movimento. Tipo, eu não quero falar com ninguém. Só que se você desenvolve maturidade emocional, desenvolve maturidade intelectual, inclusive a maturidade relacional, que é muito importante, você vai chegar para outra pessoa e vai falar, vai colocar limites. É que existe um medo, porque a gente também aqui, a gente tem uma necessidade de aceitação muito grande. E a gente não tem que negar isso, sabe, Rê? Porque as pessoas começam a falar assim, você não tem que querer ser aceita pelo outro. Essa é uma necessidade quase inerente ao ser humano. A necessidade de sermos aceitas pelas outras pessoas. E os homens de serem aceitos pelas outras pessoas. Então vamos partir do pressuposto que todo mundo quer ser aceito? Vamos. Só que de fato é o clichêzão. Você primeiro tem que se aceitar. Né? Porque se você não se aceita, as outras pessoas não vão. E enquanto você não se aceita, você vai criando expectativas de que o outro tem a obrigação de aplaudir você enquanto você não tá se aplaudindo. Que o outro tem a obrigação de gostar de você enquanto você não tá gostando de você, percebe? Eu falo que o mundo te trata como você se trata, né? É meio que uma via de... Então assim, se você não tá se olhando, você não tá se amando, como é que você quer que outra pessoa faça isso por você? E, enfim, como eu já mergulho nisso há muito tempo, eu já tive alguns testes da vida, sabe? Tipo, aqui eu dei uma descuidada, olha a resposta que eu tô tendo, externa. Então começa comigo. Sempre. Se não partir de mim, começa com você e termina em você, brother. Tem que pensar nisso. Voltando nessa questão do cara se abrir e mostrar o lado vulnerável, eu acho que realmente, às vezes você não quer dividir o que tá acontecendo, mas você pode só falar, não cheguei bem hoje, tive um problema no trabalho, não é nada com você. Vou sentar aqui, você precisa assistir um jogo de futebol, tá tudo certo, não é com você, né? Não simplesmente se fechar. Então, fica uma dica também não quero que você me ajude. Eu acho que a sinceridade, ela é libertadora. Exato. Ela é libertadora. Dentro do relacionamento, pra você falar se você quer dividir ou não, né? Porque às vezes você quer, você tá esperando uma brecha, mas você tem medo, então você ser sincero. Putz, eu queria me abrir, posso te contar o que aconteceu? Ou, putz, amor, eu não tô bem, mas não é com você, é uma questão do trabalho, que eu prefiro resolver comigo. Mas essa cara fechada não é por causa de você. Beleza. Isso quando você tá dentro de um relacionamento. Quando você não tem um relacionamento ainda, ou você tá só ficando, ou é aquele rolinho, de repente você não quer mais, aconteceu alguma coisa que é muito infantil e pra baixo do edredom, assim. É muito da criança fazer isso. Então assim, brother, e eu acho que a gente conseguiria modificar, assim, esse estigma das relações, Flávia, se a gente só partisse desse ponto, do tipo, vamos ser sincero, vamos ser consciente com o que a gente tá vivendo e vamos ser sincero com o outro. Ambos os lados, né? Sim. Só sendo sincero. Então, assim, não rolou? Você não tá mais curtindo? Putz, sabe aquele fogo que, né? Aquela coisa que tem que... Não rolou, cara, mas assim, achei muito legal te conhecer, é isso e tal. Eu recebo muita reclamação de amigas, e você deve receber também. De homens que não querem mais, não sabem lidar com aquilo e simplesmente somem. Eu explico pra vocês, não façam isso. Ou some ou fica ali naquele famoso cozinhar, né? Que é aquele que fica com dó da mulher e aí fica ali, ai não, mas peraí. Ou quer mesmo ter uma pessoa pra de vez em quando atender suas necessidades sexuais. E o que também Tá tudo bem. Desde que você deixe claro e desde que isso seja um acordo, claro, né? Tipo, vamos ser os PA da vida? Vamos. Eu a já gente tive, vai você já pegar. teve? Eu já tive. É isso. E era um acordo super, assim. O problema é quando você, sozinha, tá achando que aquilo é... e aí você começa a se desenvolver e aí sentir... É um perigo,
né? Essa questão da amizade colorida é um perigo, porque muitas vezes um sai ferido dali, assim. Alguém vai poder se envolver mais. Alguém se envolve mais. É raro, assim, os dois estarem completamente desapegados para esse tipo de relação. É por isso que você tem que estar se desenvolvendo e encontrando essa busca, ou essas pessoas, ou a sua forma de vida. Quando você fala de alto valor, né, que é um termo que inclusive meu marido usa muito, ele tá ligado ao seu alto, eu comigo. E aí depois é alto de grande valor. Então, eu começo a me desenvolver sabendo quais são os meus valores, o que é importante pra mim, o que eu tolero e o que eu não tolero, para que quando eu chego numa relação, eu consiga escolher. Relacionamento, além de ser um grande laboratório de aprendizado, uma relação mais profunda, ela funciona como um recrutamento de seleção. Eu trabalhei durante um tempo em recrutamento de seleção e é maravilhoso pensar nisso. Porque algumas pessoas, elas acreditam, elas têm a ilusão de que elas vão mudar ou moldar aquele parceiro no longo do caminho, ao longo do caminho. E eu vou te dizer que 100% das vezes isso não dá certo. Você tem que encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Então, é a pessoa certa para você. A pessoa certa não é perfeita. Esse é um detalhe importantíssimo. A pessoa certa, ela não é perfeita. Ela é uma pessoa imperfeita. Mas a pessoa certa é aquela que flerta com os valores semelhantes aos seus, que tem hábitos semelhantes aos seus, que é aquela pessoa, exemplo clássico, eu não sei se os meninos já falaram sobre isso, assim, você conhece um cara na balada, o cara tá fumando, ou então a mulher tá fumando, e aí você gostou dela, porque o papo foi legal, aí você começa a se relacionar com essa pessoa continua fumando, aí você começa a falar que você não gosta muito daquele cigarro, aí você começa a nutrir sozinha ali a esperança de que, cara, por amor, ele vai parar de fumar. Nem sempre. Às vezes ele pode até parar. Mas assim, não é garantia. E se ele parar por você, é algo ruim ainda. Porque uma hora a conta pode chegar. E essa pessoa pode chegar e falar assim, cara, eu parei de fumar por causa de você. Jogar isso na sua cara. E assim, o relacionamento ele é construído de duas pessoas. E essas pessoas, elas têm que ser diferentes. Não são completamente diferentes, elas são semelhantes. Percebe? Semelhante atrai semelhante. Isso, elas não são iguais nem diferentes, elas são semelhantes. Elas precisam flertar com assuntos semelhantes, elas precisam estar ali alinhadas no que elas esperam. Mas acreditar ou ter a ilusão de que essa pessoa vai mudar um hábito ou uma crença por você é uma arrogância gigantesca e você cai num lugar de salvadora, num lugar de muita frustração. A frustração não é um problema, mas de se sentir totalmente mal, sabe? E é por isso que muita gente sofre no final de uma relação. Porque, Rê, anote isso. O que dói no final de uma relação não é a distância ou a ausência daquela pessoa. O que dói no final de uma relação é o que sobra de você depois dela. Que normalmente é nada. Porque você se colocou inteira para aquele relacionamento. Pensa no recrutamento e seleção. Dentro de uma empresa. Você se dedicou 100% para aquela empresa. Muito. Fez tudo. Hora extra, não sei o quê. Tudo. De repente, você é desligada. O que dói não é você não estar mais naquela empresa. Inclusive, porque é muito provável que você esteja reclamando toda segunda-feira, porque está sendo explorada. É o que acontece. E aí, quando você é desligada, você fica mal. Mas você fica mal porque você fala assim, caramba, eu me dediquei tanto. E agora, pra onde que eu vou? E eles não me valorizaram. Agora, pensa isso no relacionamento, como é fácil, assim, fazer... Não, é igual. E você tá igual. falando da visão da mulher, mas os brothers reclamam da mesma coisa pra mim. Igualzinho. Eles se dedicam, se colocam toda a energia deles dentro daquele relacionamento, não tem mais nenhuma outra fonte de prazer, por isso mais um ensinamento. Importante ter múltiplas fontes de prazer. Múltiplas fontes de prazer não é ter vários homens pra te dar prazer, ou várias mulheres pra te dar prazer, mas você sente prazer fazendo seu trabalho. Aqui é uma fonte de prazer. Você sente prazer com seu marido. Você sente prazer fazendo algum esporte. Com a minha família, com as minhas amigas. Você tem múltiplas fontes de prazer. Quando um prazer termina, é claro que você vai passar pelo período de luto. É claro que você vai sentir aquela ausência, né? Mas você já não vai achar meu mundo caiu, fazer a Maísa, sabe? Você não vai ficar ali nesse... Você vai chorar, vai passar pelo momento de luto. Você vai se sentir desiludida, vai falar, poxa, que sacanagem. Mas você tem outras coisas pra fazer ao longo da sua vida. E a mulher de alto valor que eu fui no início do meu relacionamento era essa. Que tinha programas, que tinha coisas pra fazer, além de sair com o meu marido, na época, que era meu ficante. Então ele me chamava e falava assim, olha, eu tenho programação hoje, sábado, tal hora, a gente pode se ver depois. Eu não tava 100% disponível, porque eu tava disponível pra mim também. Eu tava muito disposta a estar com ele,
mas não 100%, porque eu também cuidava de mim. E eu vou trazendo isso pra dentro do meu casamento. Então, de manhã, sou eu comigo. E eu que faço a lancheira dos meus filhos todos os dias de manhã. Mas antes de fazer o lanchinho deles e arrumá-los pra escola, e o Ítalo faz o café da manhã, a gente se divide. Então não tem questão de ajuda, é uma divisão mesmo de tarefas. Só que antes de tudo isso, eu me olho, aí eu faço meu delineado de gatinha, aí eu repito as minhas palavras de afirmação, e aí eu tô pronta pra chegar e fazer o lanche dos meus filhos, arrumá-los, porque aí eu transbordo. Percebe como é lindo? Quando eu me preencho desse auto-amor, eu transbordo. E aí, quando eu transbordo, a minha relação com meu marido não é mais de dependência, é gostoso. Porque ele também não se sente cobrado. Tipo, meu Deus do céu, a Flávia tá me dando tanto amor aqui, tanta atenção, eu preciso dar também. Relacionamentos são transbordamentos do que eu já sinto por mim. É lindo você perceber que o auto-amor é uma construção social mesmo. Que o auto-amor ele é construído em conjunto. E que quando eu me amo, eu consigo transbordar pra ele. E ele, quando se ama, transborda pra mim. E aí a gente vira uma explosão. É por isso que as pessoas falam, nossa, parece que tem brilhozinhos, parece que vocês são família perfeita. Não somos. Mas talvez essa visão que as pessoas têm é que nós estamos muito inteiros. É essa questão do jogo não tá ganho. Sabe? Exato. E ele começou desde o início. Eu já era assim. Eu não me transformei no meio do caminho. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Lógico. Claro. Mas sabe aqueles valores mais profundos? Eles só são mudados se você quer. Eu não sou responsável por isso. E se aquilo me fere muito, cara, não cai na ilusão. É no recrutamento que você vai, no recrutamento. vai identificar isso. É. Depois não adianta falar, porque vocês costumam falar, ai, não percebi. Não, os sinais estão aí. É que a gente, e já fiz vídeo sobre isso, já trouxe neurocientista aqui. No momento da paixão, a gente fica cego. Sim. Você não quer olhar, né? Não. É no momento da paixão que você fala, eu vou transformar essa pessoa. Não, porque tá tão foda. Né? Tipo, a nossa química é tão incrível que essa pessoa vai mudar por mim. É uma não, arrogância gigantesca. não vai mudar. E aí, Flá, quando você fala de ter outros prazeres, né? Eu costumo bater muito na tecla, eu ensino muito isso pros brothers, da individualidade. A demais. individualidade, ela precisa existir numa relação a dois. Não são duas pessoas que se tornaram um só. Não. Essa foi uma das maiores mentiras que eu já ouvi na vida, porque isso não sustenta a relação. Não. Ah, então eu deixo de ser quem eu sou, o cara É deixa de ser quem matemática, ele né? é. A matemática já explica isso, gente. 1 mais 1. Aí a gente pode botar um 3 ali, né? É uma terceira pessoa, é um pouquinho de você, um pouquinho do outro, mas não funde desse jeito, brother. Eu sempre falo isso pra vocês. Então assim, você não pode deixar de fazer as suas coisas, como ela não pode deixar. Porque vai fazer mal pra vocês, e porque pra relação, é o que muita mulher sente, que muito homem também sente, Flávia. Eu me senti enganado. Cadê aquela mulher que eu conheci? Sim. Porque entrou na relação, ela deixa de fazer as coisas dela, ele deixa de fazer as coisas dele. Cadê a pessoa que eu conheci? É uma ilusão. Ela não tá mais aqui. Porque não sustenta tanto tempo assim. Não, e não deixou sustenta. de fazer, né? Deixou. E é muito legal ter a sua individualidade. Tem um caso de um amigo meu, maravilhoso. Ele teve uma namorada e ele amava forró, esse meu amigo, Igor. Inclusive, ele são histórias, assim, mais histórias que eu tenho com esse meu super amigo Igor. E ele começou a namorar uma menina. E essa menina, ela tinha os gostos dela. Ela gostava de rock, punk e tal. Ela tinha um estilo de música. E ele era forrozeiríssimo, assim, pé de serra. Aquela forró gostoso que na época da faculdade era o que eu mais fazia também. E a gente era do forró. E de repente eles se apaixonaram, se curtiram, se gostaram. E aí ela virou uma super forrozeira. Você não pode gostar de outra... Você pode aprender coisas novas, você pode. Só que ela tava numa necessidade tão grande de conquistá-lo, e aí você pode trazer isso pros caras mesmo, essa necessidade tão grande de conquistar, que ela começou a estudar tudo sobre forró. E aí ela virou uma especialista em forró, e ele não aguentava mais. Porque assim, ele não tinha nada novo pra trazer pra ela, porque aquele era o mundo dele. Ela já tava sabendo muito mais do que ele sobre tudo. Ela fez uma tatuagem de forró, assim, com 3 meses. E ela era... Não ligava. Tem problema? Cara, não tem. Eu aprendi a gostar de algumas coisas que o Ítalo gostava. E ele aprendeu a gostar de algumas coisas que eu gostava. E a gente foi ali fazendo uma dança, um ensinando pro outro, um mostrando pro outro, um compartilhando com o outro. Mas o problema é essa obsessão por fazer o outro te amar. E aí você começa a fazer tudo e você ultrapassa. Não sei se você já experimentou algo assim. Eu postei... Esse meu amigo cansou. Ele não quis mais essa relação. Ele falou assim, não dá, porque eu não posso ser eu. Cadê aquela menina que eu me apaixonei? Porque eu me apaixonei por ela... Pelo contraste, porque era diferente, porque ela ia me apresentar um universo. Novo. Porque eu ia descobrir muitas coisas com ela. Porque nós tínhamos coisas semelhantes, tanto que ele conheceu ela num forró, na faculdade, faziam o mesmo curso. Então tinham muitas coisas em comum. Mas deixa eu ter isso aqui pra mim, assim, gostar do forró. Deixa eu te apresentar o forró. E ela não permitia.
Então ela foi obcecada e ele se sentiu aprisionado. E aí ele termina essa relação e é óbvio que essa mulher ficou muito mal. Muito mal. Ela entrou num estado assim de, meu Deus. Ô, Flá, eu chamo de síndrome do camaleão. Eu já fui a camaleoa. Dei um Já. depoimento no meu Instagram. Eu falei, uma época eu namorei. Quando eu era nova, eu não tinha essa consciência, eu também né? já fui, também. Aí, eu namorei um surfista. Nossa, andava de riff no pé, cropped, não sei o quê, Aham. tudo hang loose, lá. Aí namorei o bad boy. Aham. Aí mudei todas as roupas, corrente, não sei o quê, não sei o que lá. Aí o cara que era mais Agroboy. playboy. A gente tava lá de chapéu, o cara que gostava de sertanejo, tava eu lá com chapéuzão, cinturão. Eu fazia isso, eu falava, nossa, tipo… E a hora que terminava o relacionamento, eu falava, ixi, agora? Qual que é o próximo? Isso na adolescência Preciso mudar é meu aceitável. guarda-roupa inteiro. Isso na adolescência é aceitável porque a gente tá ali naquele período de dúvida da nossa identidade. Porque aí a gente fala assim, cara, eu não me reconheço na minha família, eu não me reconheço. Deixa eu encontrar uma tribo aqui pra mim. É meio aceitável, assim. Eu fui assim na adolescência. Mas a gente vê pessoas assim hoje, muito, porque muito. não estão curadas. É exatamente isso. Elas não conseguiram se encontrar, não conseguiram perceber qual é a sua identidade, o que você gosta de fazer. E é muito legal, porque é altamente… É essa sua individualidade, é essa forma de você ser que é sedutora. Você não precisa ser igual ao outro. Eu me lembro que no início da minha relação, meu marido falou assim pra mim, nossa, eu acho o máximo… Porque eu acho que eu nunca vi você de calça. Eu normalmente eu não uso calça. Tanto que vim pro frio de São Paulo, trouxe meus vestidos, mas meia calça. E hoje tá quente aqui, né? Tá. Mas enfim. E aí ele falava disso, eu falei assim, nossa, eu acho tão legal, você tem o seu jeito único. Às vezes eu tava numa festa, eu era a única diferente, assim, porque era o meu estilo de estar ali. Claro que dentro do código de vestimenta, do dress code, mas com a minha personalidade. Em tudo, na minha fala, nos meus comportamentos. Só que as pessoas, elas querem ficar se adaptando sempre. É legal ter rapport, é muito legal. Quando eu vi que eu ia vir aqui, eu obviamente fui ver e vi que todos os seus convidados anteriores vieram de preto. Eu fui lá e falei assim, peraí que eu vou pegar minha roupinha preta. É uma baita de uma coincidência. Eu, na verdade, uso muito preto no canal. Aqui no podcast já fico mais solta, porque não dá, né, gente? Sim. Haja roupa preta pra botar. Daqui a pouco eu tô pegando os panos pretos pra me vestir. Então aqui eu já fiquei mais livre. Mas aí você veio de preto por causa disso. Sim, é legal, mas eu estou de Flávia. Eu não coloquei um salto fino, por exemplo, que não tem nada a ver comigo. Não coloquei, não sei, uma calça de couro, ou então um moletom. Que eu vi que a maioria vem de moletom. Eu não tenho moletom. Eu não ia comprar um moletom pra vir pra cá, porque não é meu estilo. Então eu venho de Flávia, mas me adaptando ao estilo que tá sendo pedido. E a autenticidade, ela é sedutora, né? Muito. A autenticidade, ela chama atenção, brother. É muito sobre isso. Muito. Os caras, às vezes, se apegam muito nessa questão da beleza, né? Tipo, eu não sou o cara padrão. Tem alguns caras que chegam pra você falando assim, não sou o cara padrão. Muitos. As mulheres não gostam. Muitos. E o que eles falam? É a beleza. Não, esse cara é bonito, ele não precisa fazer nada. Uhum. Eu já falei, eu fiz teatro. Estudei numa escola que só tinha modelo. Uhum. Eu nunca vi tanto cara desinteressante toda a minha vida. Uhum. Cara que achava que só porque… Vocês convivem com mulheres assim, que acham que só porque tem a beleza, não precisa fazer mais nada. A pessoa tá lá, parece uma boneca de cera. Eu olhava e falava, nossa, esse cara é tão bonito, tipo… Se ele se trabalhasse, tipo… Aí dava preguiça, eu falava, nossa, pelo amor. Então eu falava, quem que é interessante? Então interessante… Já teve a fase daqueles interessantes que era aquele mais esquisito. Todo mundo fala, gente, o que a Ria tá fazendo com esse homem? O quê? Já. Não acredito que você tá saindo com esse cara. Você namorando esse cara. Fala, você nem sabe. Só que daí eu elevava o valor dele, né? Claro. Amor. E depois que eu peguei… tipo, então o que esse cara ele tem? Não, ele é foda. Tem uns problemas aí, uns BO tô saindo fora, mas… Tipo, porque é isso, cara. Não tá só na beleza. Não. E é o que eu falo. Porque os caras perguntam assim… mas a mulher, ela quer o cara bonito. Eu falo, e o que você tá querendo? Comece você a desconstruir o que você tá desejando. Muito. Porque você também tá querendo uma mulher só bonita. Muito. A boazuda, a gostosona e tal. Mas eles reclamam assim, as mulheres de alto valor, que se cuidam, que são maravilhosas, tananana, elas não dão oportunidade pros medianos. Pro cara comum. Elas não dão oportunidade. É porque existe uma ilusão, né? Crença, né? É crença. É que essa é a independente zona da estrela, que eu chamo. O que é a independente zona da estrela? É uma mulher que tá toda ferida. Muito ferida.
É aquela que vai colocar aceita que dói menos, aquela que vai colocar a foto falando assim, ai, me engole, me engole quem eu sou, porque eu já me garanto, e que não se garante não, normalmente, tá? Cachorro que late não morde, né? Trazendo aqueles julgamentos, eu falo assim, a gente não pode julgar, mas de vez em quando somos seres humanos. Quando eu olho assim, eu falo, tá com ferida. É porque quem não precisa falar, né? E você pode até falar um pouco. Eu aprendi, sabe? Igual as pessoas falam, quem tá doando não precisa falar. Às vezes é legal falar. Quem não precisa falar. Às vezes é legal falar que você sabe que você é muito boa. A questão... Mas não engole, né? Aquela coisa agressiva de falar, tô provando. Me aceitem, entende? É o tom. Sabe? E aí, essas mulheres, muitas vezes, que acham que são muito independentes, e que esses caras acham que é a mulher de alto valor, que não são. São aquelas que vão repelir os caras. E que vão falar assim, não existe nenhum homem pra mim. Volta e meia eu recebo, meu marido recebe, porque a gente trabalha muito em conjunto, assim. Mulheres extremamente fragilizadas, mas acreditando que não estão. E que falam assim, mas eu me sinto lindíssima. Eu não preciso trabalhar minha autoconfiança, porque eu me acho linda. Eu falo, meu amor, mas autoconfiança não é se achar bonita no espelho. Quantas mulheres que se acham lindas no espelho, mas que entram em processos de depressão ou várias outras questões de não se sentirem seguras. A autoconfiança tá ligada ao entendimento que você tem sobre algo. Se você não se sente confiante pra sair numa relação porque não entende nada sobre se relacionar com outra pessoa, você pode ser gatíssima, mas que você vai se sentir insegura. Se você não conhece quem você é, você vai se sentir insegura. Se você tá com necessidade de ser aceita, você vai se sentir. E aí essa é uma forma, a independente zona da estrela normalmente tem ferido do abandono. Então ela abandona pra não ser abandonada. Então ela diz que ela não precisa de ninguém, que ela tá suficientemente bem aqui, porque ela tem muito medo. E aí é o mesmo que acontece com os caras. Esses caras que são, não preciso de mulher, não quero viver relacionamento não, tô super bem aqui sozinho. Somos seres sociais. A gente pode estar bem sozinho, mas a gente quer se relacionar com outras pessoas. Esse cara tá ferido. Ele tá ferido. Ele tá ferido. Porque aí ele não quer admitir o medo absurdo que ele sente de viver aquilo de novo. De viver aquilo de novo. Porque aquela criancinha que ele foi promete, assim, internamente. Porque quando a gente fala de criança interior, pode parecer confuso. Mas o que é criança interior? É o conteúdo inconsciente da sua infância que ficou guardado aí. Aí você viveu uma situação lá que se sentiu abandonado pelo seu pai, quando você era pequenininho. Pela sua mãe, quando você era pequenininho, no caso dos meninos. Você fala pra você, eu nunca mais vou sentir isso de novo. De ser abandonado. Aí você vai pra dois extremos. Ou você vai ser muito dependente, então vai ser submisso, vai ser passivo, vai ser aquele carinha fofinho que vai fazer tudo pra todo mundo. Ou então você vai ser um independentezão. A independente zona da estrela, que vai falar assim, cara, não preciso de ninguém, eu sou maravilhoso. Que é confundido com essa pessoa de alto valor. Só que a pessoa de alto valor, ela tem alguns princípios, que é realmente ter humildade, pra reconhecer que não sabe tudo. Que é esse lugar de busca por novos aprendizados, que é olhar pro outro e entender que ele é imperfeito, quer ter sua lista do que te importa e do que não te importa, e aí você vai fazer a sua busca ali. Mesmo. Então é muito interessante você ver que essa mulher de alto valor não é aquela que tá se achando do máximo no pedestal. Então, pra ele conquistar uma mulher de alto valor, ele tem que ser ele e saber o que ele quer, o que ele tá buscando. Esse é um dos princípios da manifestação da alma gêmea. Eu, por muito tempo, ensinei a manifestar a alma gêmea e eu adoro fazer esse trabalho que é mais espiritual. É que as pessoas elas têm a ilusão de que existe uma alma gêmea. Existem várias. Já fica a notícia, hein? Várias. Brother, se você achou que era aquela, fica frio. Fica frio, porque tem várias. Conta aí, Flávia. Várias almas gêmeas. E essas almas gêmeas podem ser parceiros emocionais, sexuais, ou eles podem ser parceiros, amigas. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, pode ser uma alma gêmea. E aí, qual que é o problema? Por que as pessoas não conseguem encontrar uma alma gêmea na vida delas? Porque elas acham que a alma gêmea é aquela pessoa que vai completá-la. E não é isso. E elas acham que vai ser alguém que vai surgir assim do nada. E também não é isso. Você tem que ter sua lista. Que é o gabarito da pessoa que você espera estar do seu lado. E sabe qual é um outro segredo? Você tem que saber o que você tem pra dar. Nessa relação, você falou isso em algum momento, na nossa conversa. O que você tem pra dar? Porque às vezes você tá querendo, mas você tá disponível? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu queria uma mulher que tivesse disponível pra viajar comigo no final de semana. Mas, cara, você tá. Às vezes você nem tá. Você trabalha pra caramba no final de semana, você tá falando que... Porque um final de semana, a menina que você saiu não podia, aí agora você tá querendo dizer que você quer uma mulher disponível o tempo todo. Nem você tá disponível o tempo todo. Eu falo pra eles, ensinam isso muito dentro do método Raiz Quadrada. Seja quem você deseja atrair. Primeiro seja. Só tem mulher isso, aquilo outro. Ou eu quero uma mulher assim, desejo assim, assado. Nossa, os meus alunos sabem disso, os brothers sabem. É lista atrás de lista. Toda aula tem lista. Brother, faz lista.
Faz lista do relacionamento que acabou, que foi bom, que não Maravilhoso. fez, balanço, né? Maravilhoso. Faz lista agora do que você deseja no próximo. Depois, a lista da tua identidade, quais são as suas habilidades, seus atributos. Lista pra tudo, porque Pra tudo. quando a gente escreve, né, É Flávia, maravilhoso. é o primeiro passo da materialização, brother. Aí vocês acham que é balela. Fazer Não. mural dos sonhos é balela. Não. Escrever o que você deseja não é balela. É porque a sociedade preguiçosa clareza. não vai pra frente. Não adianta É. ter preguiça pra fazer esse movimento de transformação. Não adianta ter preguiça. Você vai precisar desconstruir mesmo. As pessoas, elas falam muito assim, mas relacionamento é cansativo, pô, joguinho. A vida aqui a gente vai pensar assim, o planeta Terra é uma escola. Cada relacionamento que a gente experimentou é um laboratório de aprendizado, então pode ser uma disciplina. Você escolhe como que você vai falar isso. E dentro da disciplina, se você fez faculdade, se você fez ensino médio, você teve provas, você teve exercícios, para que você saísse daquele Daquela ano, matéria. daquela matéria bem. E assim também vai ter que ser dentro do seu relacionamento. Achei o máximo que você pede pra eles olharem pros relacionamentos anteriores. Nossa, super. Porque se você não olha, Super. se você toda relação que a gente tem, além de ser um laboratório de aprendizado, ele cria um vínculo energético. E esse vínculo, ele não é quebrado. E aí tem gente que acha que vai quebrar. Ou que vai desfazer. Não desfaz. O que acontece? Quando você termina uma relação com raiva, ressentimento, rancor, culpa, meu Deus, eu falhei, eu fiz errado e aí ela me largou, ou então que raiva que essa mulher não me valorizou, você cria um emaranhado energético. Isso vai te bloquear pro amor. Você não vai conseguir viver um relacionamento fluido. Porque volta e meia você vai ficar ali, eu vou viver de novo aquilo, vai alguém me ferir de novo, e você não consegue ter fluidez dentro dos relacionamentos. Porque você não conseguiu tirar um aprendizado. Então, quando você faz a lista do relacionamento anterior, você vai falar assim, qual é o melhor do pior? Nossa, essa pergunta, qual que é o melhor do pior? Sabe aquele relacionamento que foi terrível, extremamente abusivo? Eu tenho certeza, você já viveu um relacionamento abusivo? Já. Pensa rapidamente comigo. Você aprendeu alguma coisa com ele? Nossa, várias. Acho que foi um dos relacionamentos que mais me ensinou. Foi um turning point pra mim, assim. Pois é. Como mulher mesmo, de falar, caraca, Pois é. eu saí dessa, eu aprendi isso, eu já entendi. Pois é. Entendi que ele fez o melhor que ele podia, porque ele era uma pessoa extremamente ferida. Pois é. Mas eu tava tava conectada e fiquei ali. Porque eu tinha as minhas feridas, então eu não responsabilizei ele 100%. Aham. Eu bati a cabeça pra tentar entender por que eu atraí Aceitou. um cara daquele jeito. E viveu. Aceitei durante um tempo, sabe? E foi muito no começo, durou pouco, durou 6 meses. Mas assim, Aham. eu já tive os indícios de cara. Uhum. Eu falei, isso aqui não tá andando bem, mas por que eu tô aqui? O que eu posso aprender? Maravilhoso. Então, eu faço eles fazerem a lista, porque quando eles saem do relacionamento, como o homem é condicionado a não falar sobre o que sente, os amigos, né, falam, Para com e eu isso. trago, não, vamos beber. Vamos pegar mulher. Homem não se abre com os homens, Aham. né? Esses são um dos pontos que eu bato sempre aqui nos meus conteúdos também. Falo disso há 5 anos, brother. A dificuldade que vocês têm de conversar. E aí bebe, pega a mulher e acabou. E assim você vai esquecer. O novo amor cura o velho. Tá bom. Olha o que ela tá isso. explicando. Ah, é. Essa ligação energética. Por isso que eu falo, brother, vamos fazer um balanço. Você pode estar com muita raiva dela. Mas eu vou te falar uma coisa. Você não é o mesmo cara que você entrou. Pode ter sido horroroso. Mas pelo menos uma coisa você já sabe. O que você não deseja mais pra sua vida. Isso. Então, olha pra isso. Perdoa você, se você fez alguma besteira. Perdoa aquela pessoa por ela ter... libera, né? Na verdade, libera. Não, e o perdoar não é ficar junto. Não. Não é falar, ai, te amo ainda. Não, é perdoar e falar assim, ela fez o melhor que ela podia. Porque, como a Flávia disse, somos imperfeitos. Então, assim, perdoo porque ela fez o melhor que ela podia. E agora eu vou seguir minha vida já sabendo o que eu desejo e o que eu não desejo. E acabou. E sabe o que é E só pra completar que você Claro. falou do relacionamento abusivo. Claro. Sabe por que hoje e porque depois daquele relacionamento eu tive sucesso? Uhum. Porque as fichas caíram. Maravilhoso. Porque eu entendi, porque eu perdoei, porque eu entendi o que eu me transformei e minha vida conseguiu andar. Eu não fiquei mais atraindo relacionamentos como aquele, né? Tipo, ou quando chegaram a aparecer alguns indícios, eu falei, me testando de novo. Eu não sou mais essa pessoa que quer curar, que salvar. Eu não sou mais essa mulher. É maravilhoso Eu tô equilibrada. Então, a gente tá esperto pra isso. Então, por que minha vida andou? Porque eu falei, tem um aprendizado aqui. Eu me transformei. Então, brother, é pra isso. Por isso que esse balanço é muito importante. Eu vejo gente entrando e saindo de relacionamento sem se olhar. E sem perceber o quanto a pessoa podia ter sido melhor naquela relação. Muito. Né? E aí você vai sempre terceirizando os motivos da sua felicidade. Acreditando que o outro é responsável por trazer ou fazer você feliz. Se a gente for ver, qual é o seu maior sonho? Ter uma família? Ter um relacionamento? A gente não vai diminuir esse sonho. Esse sonho é real, você tem esse sonho, que legal. Mas existe algo que você tem feito aí? Ou mais, né? Existe algo além desse sonho que você tem? Você tá gostando da sua vida hoje? Porque tem gente que não tá achando que a vida tá péssima. E ela atribui aquele relacionamento ao ter aquilo,
o movimento da sua felicidade. É por isso que sofre. Lembra que a gente falou? Sofrimento no final de relacionamento não é porque você se distanciou daquela pessoa. Você sofre porque não sobrou nada de você. E aí se perde ali, dentro daquele movimento de busca, de querer que o outro te preencha. É terrível. E encontrar um aprendizado é fundamental. E não é aquele aprendizado de, aprendi a não ser mais trouxa, que as pessoas, elas gostam disso, né? Aí é revelando que tá na dor mesmo, né? Que tá ferido, que tá recalcado. Muito. Né? Tipo, não é por aí. Não, é um aprendizado real, assim, de sentar. Mas a gente não... o mundo... que é maravilhoso da tecnologia, por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente se conheceu. Então a gente nunca pode desonrar. As redes sociais, elas são incríveis se forem usadas de forma inteligente. Mas num mundo de conteúdos rasos e muito rápidos, rasos e rápidos, as pessoas elas acham que elas precisam encontrar soluções imediatas. Não sei se você já recebeu homens falando assim, como que eu paro de sofrer por ela agora? O que eu faço? O que eu faço? Assim, o que eu tomo? O que eu... Tem uma droguinha? Tem algum remédio? Qual que é o remédio pra eu parar? Eu quero parar de sentir o que eu tô sentindo. Eu falo, isso pra mim... Sente. Isso pra mim é a clareza. Isso pra mim deixar claro, escancarado, Flávia. A falta de consciência de entender que a gente tá nessa vida pra evoluir. Muito. E que esse é um dos desafios que a gente vai viver aqui. Só que não é a Disney. Você não veio aqui a passeio pra curtir, beber... transar, se divertir, só isso. Não, cara, a gente tá aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A gente tá encarnado pra evoluir. Então, quando você tem consciência disso, você sai da resistência do sofrimento. Por que eu tô sofrendo? Como que eu paro de sofrer? O que eu faço pra parar de sofrer agora? É tipo, não, meu bem, presentinho da vida. Que a vida não tá molezinha, que nem você fala no vídeo, eu adoro. A vida ainda não tá molezinha. Então, assim, é pra você sentir mesmo. Só que uma fase não te define. Não. Uma fase é só uma fase, não é o fim. Vai trazer um aprendizado. Cara, que papo, hein? Nossa, eu sabia que... Mano, tá aqui eu sabia que ia ser rico, viu? Valeu, Caio Castro! Né? Foi por causa de tudo isso que a gente tem emaranhado. Um beijo, hein? É isso aí. Minha cara lá estampada. Gente, quando eu vi minha cara lá estampada, e as pessoas me mandando o print, eu falei, o que é isso? E aí, ao mesmo tempo que tiveram pessoas super legais que se conectaram, tiveram aquelas pessoas que falavam, nem li, já odiei, porque tá passando pano pra homem. Eu falei, cara, eu tô falando pra vocês, mulheres, naquele momento. Me escuta né? primeiro. Me escuta primeiro. E aí vem o clássico, nem ouvi e já não gostei. Não sei se você já recebeu alguma coisa, nem vi, já não gostei. E aí eu já falei, tá cagando regra. Aí eu falei, ok, então, assim, não... E aí, no final do meu vídeo, eu ainda falo assim, e se você acha que tudo que eu falei é um mimimi, é porque aqui não é pra você. Beijo. Aí falaram, nossa, que horror. Mas é isso mesmo, eu não tô... De verdade, o meu conteúdo não é pra quem quer coisas rasas, assim. A gente vai falar de coisas que doem. E quem tá querendo dica superficial... não é meu público. Aí você vai ter que ir pra outra pessoa mesmo. Mas aí você podia ser uma explosão, ter milhares de seguidores. Talvez sim, mas a custo de quê? Sabe? Se pra mim é tão importante o valor da sabedoria, seria ir contra quem eu sou, querer te ensinar, porque eu fui professora, então pra mim é inadmissível eu te ensinar, eu gosto de ensinar com facilidade, te explicar, na verdade, ser uma explicadora, sabe? Te ensinar com formas, trazendo recrutamento de seleção, falando de um copo d'água, de forma simples, algo que é profundo, pra que você consiga se desconstruir aí. Não é ser sua guru. É te mostrar, é ser tipo lanterninha, mostrar que tá vendo? Botar a luz. Tá vendo esse caminho aqui, ó? Vamos olhar pra isso que é importante. E foi muito bom, então eu agradeço muito. É sobre ser, brother. Sempre. É sobre ser, não sobre o que você deve fazer para ter. É sobre ser. É isso que ela ensina muito. Eu quero fazer só mais 2 perguntas. Claro, vamos. Rapidíssimo, assim. Que a gente estourou o tempo, mas valeu, porque tá muito bom. Flá, mulher não quer homem bonzinho. Homem bonzinho não tem vez com mulher. A gente abordou um pouco disso um pouco antes, mas tem essa... Tipo, o homem bonzinho nunca vence. Elas não querem os bonzinhos. Será? Não sei. Eu sou uma mulher que gosta de homens bons. Bons. Mas não aquele que vai ser passivo. Essa que é a grande questão. De novo, trazendo aquela ideia do movimento de agora a gente tá precisando de homens de antigamente. Você não quer. Você não quer um homem... Assume, você não quer um homem de antigamente. E o cara não quer uma mulher de antigamente. A gente quer uma pessoa de agora. Boa. Íntegra. Que tem seus valores. Que vai conseguir colocar seus limites. Que vai conseguir de forma amorosa e firme colocar os seus limites. Que vai ser uma pessoa que vai conseguir falar o que acredita. Sem ter medo. Que vai conseguir viver sua autenticidade. Então, eu jamais recrutei ou coloquei na minha lista ali nos meus currículos um homem
malvadão, porque não faz sentido. Mas é óbvio que eu queria um cara que me amasse, que me fizesse sentir prazer sexual e não, que me sentisse, que me fizesse sentir bem naquele lugar, que atendesse não as minhas necessidades num lugar de alguém que precisa de homem para atender todas as necessidades, mas alguém que eu quero ter para compartilhar, para transbordar a vida. Então, as mulheres querem homens bons. Elas querem homens bons. O problema é que muitas não sabem que eles são bons. Elas acham que vão ser submissos ou então passivos, porque as pessoas acabam indo para os extremos, né? Não conseguem encontrar harmonia. Acho que esse que é o problema. Eu sempre quis homem bom, mas não homem frouxo, por exemplo, né? Passivo. Cara que não tem voz, que não tem... E essa é a energia masculina, brother, né? De tomar decisão, de tomar frente, de saber se posicionar, não com agressividade, né? Que são coisas totalmente... bem distantes, inclusive. Muito legal esse teu posicionamento. E mais uma coisa. Quando a gente fala da vulnerabilidade do homem, será que essas mulheres estão prontas para receber essa vulnerabilidade? Não sei, vou te dizer. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de transição. Estamos. Né? Mas se a gente começar a entender, pensa, você tá fazendo um trabalho com as mulheres, eu já tô fazendo esse trabalho com os brothers. E a gente em breve vai ter alguma novidade pra gente poder fazer esse match aí, que a gente vai fazer um encontro desses homens de valor com as mulheres de valor. É isso. Quando a gente conseguir ajustar isso, trazer harmonia para os dois públicos, eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir ter relacionamentos mais saudáveis. Porque daí ambos vão estar se olhando, né? O homem que precisa ser consertado ou desconstruído. Muita. E nem a mulher que precisa... São ambos. Essa conversa trouxe isso pra gente entender, né? E é muito gostoso ver que na verdade, essa questão histórica dos homens antigamente, das mulheres antigamente, são ruins pros dois. Fizeram mal pros homens, que tiveram que ser rígidos demais. Fizeram mal pras mulheres, que tiveram que ser passivas demais. E que em algum momento tiveram que ser muito rígidas. E pros homens que em algum momento falaram, não, peraí, deixa eu ser passivo. Porque a gente tem a geração, né? Você vai ver que a galera bate muito na tecla, dos homens que são filhinhos de mamãe, que foi leitinho com pera. Eu me lembro de umas pessoas falando do próprio Caio, né? Isso aí é moleque, não sei o quê. Eu não sou amiga íntima, então não posso trazer. Inclusive, seria leviano da minha parte querer abordar a personalidade do Caio de qualquer forma, fazendo uma análise. Como tem muitos terapeutas que fazem essa análise de forma errônea, porque nunca ouvi ou conheci a história dele, eu vou estar fazendo de forma superficial, então sou super incoerente se eu fizer isso com o que eu acredito que é ciência, então é parar, sentar e falar com essa pessoa. Mas trazendo para o comportamento geral, as pessoas, elas dizem que elas não querem os homens bonzinhos, ou elas dizem que elas não querem os homens vulneráveis, porque elas não sabem a harmonia disso, porque elas não conseguem ser vulneráveis também. Então, por isso que foi o que você falou, a gente precisa se transformar, as mulheres e os homens. Um dia vai acontecer, eu acredito, sabe? Vai acontecer esse match. E já tem gente disposta e disponível para isso nos dias de hoje. Já tem gente buscando se desenvolver. O problema é que às vezes você tá querendo aquele que não está, né? Ou aquela que não está. E tá buscando em lugares que não fazem sentido. Exemplo, você, cara, fala, ai, nossa, eu queria uma esposa, né? Uma mulher que fosse mais tranquila, que fosse... Aí você vai lá, não sei, pra uma boate. Não que a pessoa na terça-feira, 5 horas da manhã, você acha que você vai encontrar... Eu sempre falo isso. Cara, eu fiquei um bom período solteira antes de encontrar. Mas assim... Mas eu pensava, será que ele... Se esse cara que tá 5 horas da manhã na balada na terça-feira é o cara que eu vou querer construir alguma coisa, né? Ele pode, de repente, ser um cara que tá ali eventualmente? Pode, mas daí é Mas aí... Mas o que eu falo é assim, se não tá encontrando, olha pra dentro. Eu acredito muito nas energias. A gente atrai o que a gente transmite. Então, se não tá aparecendo, não é você buscar. É cuidar do jardim para as borboletas chegarem, né? Sabe, essas frases assim, clichê, elas só são muito criticadas porque de fato elas são importantes. Eu me lembro na era dos coaches, o quanto eles eram criticados, porque eles estavam falando o óbvio que não está sendo feito. É aquele óbvio que precisa ser dito várias vezes e que as pessoas não conseguem escutar. Exemplo, epiteto, estoicismo, que eu adoro. A gente nem abordou muito aqui, mas é que eu adoro. Você vai voltar, meu bem. Que ele bem. traz falando... Cara, você não tem controle sobre o que as outras pessoas pensam sobre você. Você só tem controle com o que você faz, com o que fizeram com você. Você não tem controle se as pessoas vão gostar de você. Então, para de querer provar a sua reputação para os outros. Conheça o seu caráter. Quando a gente entende isso,
Cara, muda. Mas aí vão vir, né? Ah, mas são as emoções. Só que pensa o seguinte, nós temos o privilégio de sermos seres racionais que conseguimos elaborar em cima de situações que nos acontecem. Se a gente parar um pouquinho, a gente vai conseguir. Mas às vezes a gente não vai conseguir sozinho. Então a gente vai precisar da Rê, vai precisar da Flávia, vai precisar do Ítalo, vai precisar de mentores para iluminar e trazer ferramentas para você se transformar. Porque eu sei que sozinho é difícil, é desafiador. Eu não gosto da palavra difícil. Desafiadora também. É desafiador. É desafiador. Porque difícil é aquilo que a gente, né, não tá disposto a transformar. Mas é um desafio. E a gente vai passar por isso. Mas é se colocar disponível e disposto, sabe? Disposto. Porque disponível tá muita gente. Agora, disposto a fazer dar certo? Fazer o amor dar certo? São poucas. Disponível a fazer o amor dar certo? Muita gente. Disposto a fazer o amor dar certo? São poucas as pessoas. Que são aquelas que vão olhar pra dentro. Que vão realmente se transformar, que vão realmente buscar. Ai, que chato fazer isso. Ótimo, então vive na sua vida medíocre. Eu sou bem incisiva com isso, sabe? Eu sou fofa, mas quando chegam pra mim falando que preguiça, eu falo, ótimo, vive a sua vida medíocre. Assim, eu não tenho responsabilidade sobre o seu processo evolutivo. Eu tô aqui disponível pra trazer. Nossa, que arrogância. Não, eu não sou responsável. Mas tá lá te seguindo, sonhando com o relacionamento que você tem. Claro, sabe? Invejando a vida que você leva no sentido da sua conexão, mas existe um trabalho por trás. Existe uma dedicação sua por trás pra fazer tudo isso acontecer. E se a pessoa olha isso e fala preguiça, ai, que... mas... Continua a nossa vida medíocre. Continua. Obrigada. Eu que Sabe por agradeço. quê? Porque esse papo vai tirar muitas pessoas, muitos brothers, eu sei que esse vídeo vai chegar em muitas mulheres também, dessa vida medíocre. Eu quero que você me conte aqui nos comentários, brothers e sisters que vão chegar. Qual ficha que caiu? Que chave virou pra você? Qual foi o ponto mais importante? O que você, brother, agora está pensando a respeito das mulheres de alto valor? Quero que você comente aqui. Flá, passa todos os seus contatos, todas as suas redes. Claro. O que você tá fazendo agora? Cursos, tudo. Ótimo. Atualmente eu tô fazendo um curso de energia feminina, que em breve vai estar disponível, então é voltado para as mulheres. Agora eu tenho alguns homens no meu desafio, que se chama Ilumine-se um Ritual pro Amor em 21 dias. Você vai ficar 21 dias fazendo rituais de amor com você mesma. É maravilhoso, e em breve eu vou abrir turma nova. Tem outros cursos de intuição, tem vários, mas eles estão todos disponíveis nas minhas redes sociais, em especial no meu Instagram, que é flavia.ramos, com 2 S no final, porque eu não consegui o Flávia Ramos só pra mim. Então tem Flávia 2 S. Então, Flavia.ramos com 2 S no final. Lá você vai me ver dividindo a minha vida e mostrando o que é essa vida autêntica, o que é viver esse relacionamento. Eu trago muita vulnerabilidade. Eu vou trazer essas histórias da minha vida e de coisas do meu cotidiano e como eu consigo elaborar de forma racional e com inteligência emocional a saída desse lugar. E de que às vezes eu me coloco num lugar de caramba, tô sofrendo. Então é muito gostoso, porque a gente forma uma tribo. Tanto que eu falo, a tribo ilumina. Porque nós somos uma tribo mesmo. Eu não sou uma pessoa que lidero um curso. Eu lidero uma tribo. Ou talvez nem seja liderar, mas eu mentoro essa tribo. Para que a gente possa conduz, para que elas se desenvolvam. Para iluminar o seu próprio amor e poder transbordar amor e receber amor das outras pessoas. Então, esse tomada de lugar. E também no YouTube, Flávia Ramos. Gente, que papo profundo, cara. Sim. Sabe orgulho? Orgulho de estar aqui, de receber você, de entregar esse tipo de conteúdo. Tô muito feliz. Brother, você entendeu o quanto é profundo? Então, manda esse vídeo para suas amigas, para conhecerem o conteúdo da Flávia. A gente tá fugindo dessa coisa de 3 dicas, 3 formas. A gente acaba usando isso no nome dos vídeos. Eu também uso. Eu também uso. Mas a hora que você clica e você vai entender, isso é o chamativo, porque as pessoas querem as coisas rápidas. Querem. Quando elas percebem que o conteúdo é mais profundo, de repente elas vão mergulhar naquele conteúdo mais profundo. Mas muita gente não. Não. Então faz esse vídeo chegar em muitas mulheres, compartilha mesmo. Manda aí pelo WhatsApp o vídeo. Você que tá no Spotify, compartilha no WhatsApp, no grupo dos seus amigos, das suas amigas. Manda pra todo mundo. Porque tem muita gente querendo esse conteúdo mais profundo de valor. E refletir sobre a vida é muito gostoso, eu adoro. Eu não vejo outra saída. Não. A gente tá vivendo tempos muito desafiadores, principalmente pra nossa saúde mental. Se eu continuar nessa superfície, cara, é difícil. Muito. É difícil continuar sobrevivendo se você não fizer um mergulho interno. Sério, por isso que tem tanta gente sofrendo depressão, porque não entendeu ainda o que tá fazendo aqui. E às vezes tá aqui como ferramenta pra ajudar vocês. Eu, os homens, a Flá, as mulheres, e agora tudo junto e misturado. Flá, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Já te espero na próxima, porque eu acho que você tem que voltar pra falar de maternidade, Vamos. dessa relação, principalmente do casamento, mas já foi uma introdução. Brother,
se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Você que tá no Spotify, este papo merece 5 estrelas. Então, Merece. por favor, avalie, siga o nosso perfil. Toda semana tem vídeo novo aqui. Afinal, eu sou a sua brother e tô sempre aqui pra te ajudar. Fechou? Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Não esquece de compartilhar. Beijo, até o próximo.